Pra você, ótimo trabalho. Já, muito obrigado. Tigrão, E o que mais me assustou... tô com saudade. A Bita aí. Ai. Não tô muito bom, Bita. Tigrão, tô com saudade. O que mais me assustou foi a entrevista pós-jogo do Thiago Volpi. Perguntado em quem que ele se inspirou para ser o goleiro que é, ele disse: eu não vou citar o nome, mas é um goleiro que nasceu em Americana e foi revelado pelo Guarani. Final de programa, na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. No comando, um dos melhores do Brasil, Leandro Bolle, está registrado. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Segunda-feira de Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C está de volta para o Guarani. O Bugre tem o desafio na região centro-oeste do Brasil. Encara o Anápolis, é a 16ª rodada. Rodadas decisivas, é a reta final desta Série C, extremamente equilibrada. Agora restam 4 rodadas para o fim da primeira fase, onde os 8 melhores avançam à próxima fase, a segunda fase, e mantém o sonho do acesso. 4 vagas na Série B do próximo ano, e os 2 últimos serão rebaixados. O Guarani, depois de 4 jogos, voltou a vencer, e em caso hoje de mais uma vitória, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, justamente nesta parte final, nesta parte decisiva. Para isso, vai ter que superar fora de casa, no estádio Jonas Duarte, às 8 da noite, o Anápolis. Um time que ficou muito tempo na lanterna da competição, mas que na última rodada conquistou um grande resultado fora de casa ao golear o Volta Redonda pelo placar de 4-1 e ainda respira, almeja a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Ao Guarani, a vitória traz a liderança, um empate, o Bugre ganha uma posição, uma derrota faz com que o Guarani permaneça no 4º lugar, esta posição que o Bugre se encontra após os jogos que foram realizados. Anápolis e Guarani, é este o jogo para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos. Para você que ainda não tem, baixe o aplicativo da Rádio Bandeirantes, vá até a sua loja virtual no seu celular e é só digitar Rádio Bandeirantes Campinas. Pronto, você baixa o aplicativo e tem o futebol na palma da sua mão, além, é claro, dos demais aplicativos. E eu convido você para acompanhar a transmissão pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos quase mais de 65 mil inscritos, seja você também mais um inscrito do nosso canal. Participe conosco da nossa arquibancada virtual, do nosso chat. E aí, tá bom de palpite? Participe conosco, registre a sua audiência e não esqueça
de deixar o seu like na transmissão. Vamos juntos no Futebol Bandeirantes com a marca, a tradição e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo. Para você economizar, são ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas nesta segunda-feira, 10 de agosto, 8 da noite, a bola rola. É a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Anápolis e Guarani. A vitória, além de recolocar o Guarani na liderança, encaminha a classificação, praticamente deixa o Guarani com a vaga assegurada entre os 8 melhores da Série C. Times que avançam à próxima fase e aí é outro campeonato. Desafio é o Anápolis. E a partir de agora, para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes, vamos girar o timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro do Futebol Bandeirantes. As últimas do Bugrão antes da bola começar a rolar. Alô, alô, Breno Beretta, o seu destaque, um grande forte abraço, boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, um abraço pra você também, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do Guarani, definido e escalado pelo Hélio Cizenando, tinha algumas possibilidades, né? Colocar o Dudu na lateral direita, voltar com o Carlos Eduardo no meio campo, que cumpriu suspensão, mas ele optou, o Hélio Cizenando, por manter a mesma formação que iniciou o jogo diante da Inter de Limeira. O Guarani venceu pelo placar de 3-1 na última rodada. Teve 2 semanas para treinar o time. Dudu vai aparecer como novidade no banco de reservas. Quem sabe entre no decorrer da partida. Carlos Eduardo e também o Herbert, eles voltam a ficar à disposição do treinador. E quem sabe o Everton Brito também possa fazer sua estreia com a camisa do Guarani, ficando no banco de reservas. O Bugre quer os 3 pontos diante do Anápolis em Goiás, já que não vence no estádio de Goiás há quase 20 anos, Boles. O Anápolis, que faz esta campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série C, mas neste ano já levantou um caneco, foi campeão da Copa Centro-Oeste e já assegurou a sua vaga à terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Como chega o Anápolis, que vem de vitória, vem de goleada, fora de casa na última rodada para esta partida importante, bebê. E foi sobre o Volta Redonda e o Luan Carlos, treinador, estreou no comando da equipe. E ele precisa da vitória, só a vitória interessa pro Anápolis. Fizeram promoção de ingressos, R$20 a meia entrada, essa noite no estádio Jonas Duarte. Lembrando que no ano passado o Anápolis estava numa situação difícil e venceu o Guarani pelo placar de 2-0. Lateral direito Vitinho é uma das novidades da equipe, ele que foi recém-contratado, entrou no bid, chegou na quarta-feira da semana passada, vai pro jogo. Um esquema bastante defensivo para tentar segurar o ataque do Guarani. Vai no 3-6-1 Anápolis, que quer a vitória essa noite diante do Bugre, Boles. A galera já está aqui conosco, Douglas, dizendo que o Guarani vence hoje pelo placar de 2-0, confiante no resultado positivo. Meu amigo Marcos Grécia Bugrino participou agora há pouco no Esporte em Debate, está sempre ligado, também confiante no resultado positivo do Guarani em busca da liderança para reassumir, para voltar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. A análise dos jogos, comentaristas definidos e escalados, Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil, e a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço, boa noite, Tigrão. Boa noite, Boles, um grande abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes da grande jornada esportiva da Bandeirantes. A minha expectativa é de vitória. Acho que o Guarani está bem escalado, tinha aí um momento de instabilidade, ganhou de forma convincente da Inter, voltou a figurar ali entre os 4 primeiros e briga hoje pela liderança. Se ganhar, ultrapassa a Inter no fechamento da 16ª rodada
Inter que ganhou no final de semana, que é líder, ganhou do Volta Redonda por 2-0, mas o Guarani ganhando vai ficar 1 ponto na frente da Inter e fecha na liderança. Com todo respeito ao Anápolis, que vem de uma grande vitória no Rio de Janeiro, meteu 4-1 no Volta Redonda, treinador novo, um treinador jovem, com experiência mais lá no estado de Goiás, já trabalhou fora também, mas o seu currículo curto é mais calcado no futebol de Goiás. Ele tem apenas 34 anos, mas estreou em alto estilo, hein? Pô, o time vem aí na zona de rebaixamento, quase rebaixado. E o Luan Carlos vai lá, coloca um pó de pilim-pim-pim na água da moçada e mete 4-1 no Volta Redonda fora de casa. A galera animou. Hoje é uma espécie de prova dos 9. Mas o Guarani tem mais time e para mim está preparadíssimo para ganhar o jogo e por consequência, como diria Carlos Luz, que já nos deixou, infelizmente, prontinho o Guarani para abiscoitar mais 3 pontos. É o Bugre encarando hoje o Galo no Jonas Duarte, estado de Goiás, uma das principais cidades do estado goiano, na região centro-oeste, uma cidade industrializada, com muitas indústrias, que hoje recebe o Guarani. O Guarani que é o 4º colocado, pegando o Anápolis 19º. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado. E agora chega com seu destaque, a sua expectativa. Olá, Gleger Zorzin, um grande forte abraço pra você. Boa noite, Gleger. O Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Silvério, grande Silvério. Boa noite pra você, Boris. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Pessoal, amanhã eu tô aí, viu, gente? Vocês não se preocupam, não. Fique tranquilo. Então prepare o guarda-chuva, hein? Porque amanhã vai chover. Não, mas eu vou estar no programa. Amanhã o programa Nossa Área e o programa Os Donos da Bola. Estaremos juntos aí na tela da Band amanhã, a partir da meio-dia. Ô, Bolis, eu gostei da escalação do Guarani. Isso aí é ameaça, o Guarani se mantiver. Ameaçando os meninos. Hein? Ô, Tigrão, falando de ameaça, domingão, você sabe que perdeu a aposta, pode trazer, tá? Vai ser bem-vindo. Já tá então, na mão. Bolis, eu gosto da escalação do Guarani. E acho que o Guarani é favorito para ganhar o Anápolis, sem dúvida nenhuma. Mesmo sabendo da dificuldade que é jogar fora de casa, mas tecnicamente o Guarani é melhor. Né? O Tigrão já deu uma esmiuçada aí mais ou menos, eu quero dizer que eu concordo, é por aí mesmo. O Guarani tem tudo para ganhar 3 pontos, assumir de vez a liderança da Série C e automaticamente, claro, com mais uma vitória, e aí agora a segunda consecutiva, depois daquela da Inter. Se vence hoje o Guarani, traz a confiança, a autoestima, num momento importantíssimo da Série C, que é a hora do funil, né? Que está se afunilando ali. O Guarani praticamente decretaria a sua classificação, já pensando na outra fase, e aí, claro e óbvio, criando corpo para entrar na próxima fase com força e buscar o acesso. Bora. Olá, este Gleger Zorzin, 19h45, daqui a 15 minutos a bola rola nesta segunda-feira de Série C, de Série B. Informações do futebol nacional e internacional a partir de agora aqui no Futebol da Bandeirantes Campinas, porque ele está sempre ligado para atualizar tudo para você. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande forte abraço. Boa noite, tá tudo bem, Edu? Ô, meu amigo Boris, um abraço pra você, um muito obrigado, tá tudo bem, graças a Deus. Um abraço aos amigos da equipe aqui e um especial abraço aos amigos da Bandeirantes, hein? Ó, segunda-feira tem ainda a Série C, na Curuzu, Paysandu e Confiança. Tem bola rolando na Série B. Na Serrinha, 16 minutos de Goiás e Londrina, 0-0. E olha, gente, é o seguinte, amanhã, quarta e quinta, hein? Amanhã, quarta e quinta. Na outra semana, terça, quarta e quinta, vai ferver. É Libertadores e Sul-Americana. E na Libertadores, as novas regras irão começar, as mesmas da Copa, hein? Então amanhã, Libertadores, quarta e quinta, 5 segundos para cobrar a lateral. 5 segundos para cobrar o tiro de meta. 10 segundos para sair de campo na substituição. 1 minuto fora de campo em caso de atendimento médico.
VAR com mais poder de ação. E no Brasileirão começa no próximo final de semana. Ó, Libertadores amanhã tem Fluminense e Independente e Rivadavia da Argentina. Na quarta-feira tem Palmeiras e Cerro Porteño, Cruzeiro e Flamengo. Na quinta, Mirassol e LDU, Rosário Central e Corinthians não jogando na Argentina. Na Sul-Americana, amanhã tem Bolívar e São Paulo lá em La Paz. Na quarta, Bragantino e Atlético Mineiro. Na quinta, na Vila, Santos e Maracá do Equador. O Vasco em São Januário pega o Olímpia de Assunção no Paraguai. E também na quinta, Cienciano do Peru e o Botafogo do Rio. Agora então vai ser muito futebol, muita emoção, meio de semana, hein? Vamos lá, trabalhos técnicos, Gil Kleber, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam. Lele, Leandro Bolle. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas. Já tem bola rolando em Anápolis, estádio Jonas Duarte. Sequência da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem Anápolis e Guarani. Depois deste jogo, o Guarani terá mais 3 partidas. 3 partidas, sendo 2 jogos em casa. Tem na próxima rodada o Ipiranga. Depois o Botafogo da Paraíba e fecha contra o Brusque. Serão os jogos do Guarani. Fiquei na dúvida, o próximo jogo é em casa, Breno? Segunda, 8 da noite. Então é em casa, fora em casa, certo? Isso. E depois os outros 2 de sábado, 5 da tarde. Serão, portanto, aí mais 3 jogos para o Guarani hoje, depois mais 3, sendo 2 em casa. Guarani fechando a sua participação na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, buscando a classificação. Se vencer hoje, volta para a liderança e chega a 29 pontos. Na era dos pontos e deste regulamento da Série C que começou em 2023, jamais um time que somou 29 pontos ficou fora da segunda fase. Está classificado, se ganhar hoje... Até 27 pontos, né? Até 27 pontos ninguém ficou. O Guarani fez 27 o ano passado. E classificou. Em sétimo. E o oitavo fez 27 também. É isso, muito bem, já tem bola rolando, tem Anápolis e Guarani para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, a galera vem chegando, acompanhando, interagindo no dial em 85,7, pelo YouTube no nosso canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E a galera bugrina marcando presença, pega a Anhanguera e chega, aliás, antes de Goiânia e Anápolis, né, Breno? Exatamente, pessoal da torcida jovem, da Fúria Independente, também os bugrinos da Vila Boa Vista, outros bugrinos que moram por lá. Tem muita gente em Anápolis para apoiar o Guarani rumo à classificação, Boles. É a galera marcando presença, como é que é, Glega? É depois de Goiânia, né, Anápolis? Daqui pra lá e depois. E se eu tiver de lá pra cá? E se eu tiver daqui pra lá? E de lá pra cá? Se você estiver em Brasília, é antes de Goiânia. E se eu quiser ir por outro caminho, não pode? O Guarani Qual foi até das Novas? de avião foi até Brasília. Aí, tá vendo? Guarani. Lá em olha lá. Como é que chama essa desgraça? Aiuruoca. Quê? Aiuruoca? Aiuruoca. Arariroca? Olha quem veio falar de cidade.
Gleger Zorzi. Aliás, você jogou lá no Jonas Duarte por algumas vezes, né, Gleger? Ou nunca jogou? Várias vezes. Era a Napolina, né? A Napolina chegou um ano a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. São 3 times, né? É o Anápolis, o Anapolina e o Grêmio Anápolis, que foi campeão goiano recentemente, inclusive o time azul e branco. Exatamente. Então, mas na minha época era mais o Anapolina, que era um time muito forte, inclusive. Já joguei diversas vezes nesse campo aí e era sempre era problema, hein? Todas as vezes que íamos a Anápolis, enfrentar o Anapolina, era jogo duríssimo. Aliás, o Guarani jogou lá o ano passado e teve aquela polêmica do jogador, né? Em determinados momentos, o Anápolis chegou a ficar com 12. 12 em campo. Acho que 1 minuto e meio, algo do tipo. Foi exatamente em um jogo contra o Anápolis do Jonas Duarte. Vamos escalar os times para você ligado aqui no Futebol da Bandeirantes, 7h52, daqui a 8 minutos da bola rola. Na Bandeirantes Campinas, na voz de Breno Beretta, chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Alô, alô, torcida bugrina ligada na Rádio Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Ele mantém a mesma formação que derrotou a Inter de Limeira na última rodada. E o Bugre vai a campo com o capitão Kaique França, número 1. E Nayan na lateral direita veste a 30. Na zaga, Maurício Antônio com a 2 e Rafael, número 4. Na esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Luiz Otávio, 55, Isaac, 21, Cauã Jesus, 66 e João Paulo com a 10. No ataque, Cachoeira com a 11 e Luca, número 9. No banco, à disposição de Hélio Cizenando, Matheus Klaus, 77, Dudu, 20, 26, Renan Castro, 5 Donato, 8 Natan, 15 Carlos Eduardo, 27 Herbert, 29 Everton Brito, 97 Neto Costa e 99 Maranhão. Se conhece a tradição. É o Anápolis, definido e escalado por Luan Carlos, que estreou na última rodada e venceu o jogo 4-1 em cima do Volta Redonda. Precisa da vitória para continuar sonhando na permanência na Série C. Definido e escalado no 3-6-1 com Ravel, goleiro número 12. Os 3 zagueiros, Helder 3, Rafael Costa 4 e 33 Carioca. Na lateral direita, Vitinho com a 2. No meio campo, Mila 5, Matheus Lagou, capitão número 7, Luiz Felipe, número 8, Juninho, número 10 e na esquerda, Leonan, meia dúzia. No ataque, somente um, Fernando Viana, 19. No banco, à disposição do Luan Carlos, 23, Vitor Hugo, 11, Fernandinho, 13, Cauã Martins, 16, Júlio Gouveia, 17, William, 18, Garibe, 20, Felipe Pará, 21, Rodriguinho, 22, Kaique, 27, Gustavo Henrique, 28, Samuel Michaels e 41, Borim. Arbitragem do jogo. O trio é do Maranhão, Wallace Martins Lopes, auxiliar número 1, Elson Araújo da Silva e auxiliar número 2, Edna Cristina Santos Ferreira.
Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, nós já falamos muito aí no pré-jogo, né, sobre a postura que o Guarani tem que ter hoje. Eu acho que é a mesma que teve contra a Inter de Limeira. Gleger, mas o jogo é fora de casa. Mas independente, né, a superioridade técnica do Guarani, ela é notável. Então, só você olhar individualmente, você vai ver que o time do Guarani é muito melhor. E aí tem que ter essa imposição. Tem que ter imposição técnica, tem que ter imposição física, tem que ter uma estratégia bem definida. E aí entra o treinador. O que preparou o Hélio? Como é que vai jogar o Guarani? Vai ficar esperando o Anápolis? Vai partir para cima, já vai marcar em linha alta, tentando já roubar essa bola no campo de ataque, já está mais próximo do gol? A gente não sabe. Então eu acho que isso, o Guarani precisa ter essa imposição, né, em todos os aspectos, tática, técnica e física. O Guarani tem que se sobressair, porque é melhor tecnicamente. E fisicamente também acredito que o Guarani está muito bem. A gente viu no último jogo, passou por cima da até então líder, que era a Inter. Não fez, foi pra cima, jogou um futebol realmente muito convincente. Apesar de achar que o primeiro tempo do Guarani não agradou, eu espero ver um Guarani diferente nesse primeiro tempo hoje. E vale lembrar que o Guarani enfrentou o Confiança, que estava na zona de rebaixamento, lá em Sergipe, e acabou perdendo, hein? Então que fique esperto o Guarani, que jogue esse futebol que foi apresentado contra a Inter de Limeira. Triangulações, os homens de meio de campo participando, os laterais efetivamente com profundidade. É esse o Guarani que eu espero ver essa noite. Tigrão, e você? O que espera do Guarani para a partida, Tiger? Boa noite. Boa noite, Gleger. Um abraço para você, um abraço mais uma vez aos amigos da Bandeirantes. Olha, não dá para imaginar que o Guarani vá com muito respeito, não. Respeito, sim. Respeito jogando futebol. Não respeito de covardia. Vou esperar, vou tocar aqui, vou jogar reativamente, vou tentar trazer o Anápolis para cima para jogar no contra-ataque. Eu não acredito nisso. Eu acredito num Guarani propositivo, indo para cima e tomando todas as iniciativas dentro da partida para tentar ganhar o jogo. Prestem bem atenção aí também, sempre muito ligado nos números, nas classificações, nas projeções, também o Edu Pinheiro, que o Anápolis ele tem 12 pontos, com 3 vitórias, enquanto que a equipe que está em 18º na Série C esse ano só cai em 2. E o Anápolis é o 19º. Vão cair o 19º e o 20º. E o 18º é o Barra, que tem 15, com 3 vitórias também. Isso implica dizer o seguinte: isso é uma componente nova para o jogo, com um treinador novo que estreou muito bem. Se o Anápolis ganhar o jogo, ele manda para a zona de rebaixamento o Barra, lá de Santa Catarina. Ele troca de lugar com o Barra. O Barra vai a 19ª e o Anápolis ficaria em 18º. Só para constar que o Anápolis também vai meter correria. E o Guarani quer matematicamente definir a sua classificação. Então será um bom jogo. Eu acho que o Guarani indo para dentro e o Anápolis dando o troco na mesma moeda, só que com nível técnico inferior. Então, expectativa minha é de bom jogo, mas independentemente desta motivação extra do Anápolis, de com uma vitória deixar a zona de rebaixamento, já no finalzinho, na 16ª rodada, lembrando que nesta primeira fase são 19,
Essa é uma componente importante a favor do Anápolis, mas ainda assim, a minha expectativa plena e de convicção é de vitória bugrina. A partir de agora, aqui na Bandeirantes, com o comando sempre brilhante de... Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, ao lado de Gleger Zorzinha, dupla de comentaristas do futebol Bandeirantes. Tudo pronto, Jonas Duarte, saída com o Guarani, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração. Mas, acima de tudo, com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. De um lado, o Anápolis, 19º colocado. Do outro, Guarani, 4º colocado. O Anápolis vencendo, sai da zona do rebaixamento. O Guarani vencendo, reassume a liderança da Série C e carimba sua classificação praticamente a próxima fase da competição. Bola rolando, a saída foi do Guarani, mas quem tem posse de bola nesse momento é o tricolor de Anápolis, é o galo da comarca. O Anápolis com uniforme tricolor nas cores vermelha, preta e branco, e do outro lado o Guarani com uniforme tradicional, a camisa verde, a verde tradicionalíssima de um campeão brasileiro da Série A, com detalhes no branco e camisa branca, né? Camisa verde e o calção verde também do time do Guarani, o short zebra. Já tentava o primeiro ataque, o time do Anápolis, bola colocada para fora, tem lateral o Guarani para fazer a cobrança. Com 1 minuto e meio, lembrando que estamos no FM em 85,7, para você ligado no rádio, afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está chegando agora, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Guarani trabalha a bola no meio campo, um tijolo ali pelo meio para o Isaac, ele veio para disputar com o Mila, sobra da bola, volta para o time do Anápolis. Sai driblando pelo meio o jogador do Anápolis, na sequência falta para cima dele. Falta em cima do Matheus Lagoa, capitão do time do Anápolis, que tem a faixa de capitão com a bandeira do estado de Goiás. Uma homenagem, evidentemente, ao estado onde está sediada a cidade de Anápolis, bebê. Exatamente, amarelo e verde, né? Aliás, Boles, essa camisa do Anápolis é um terror para ver o número. Uma camisa parecida com a do Paulista de Jundiaí do CH, né? Listrada, branca, vermelha e preta. Só que esse número aí, em preto e vermelho, né? É um terror para enxergar, hein, Boles? Só é melhor do que o uniforme do Red Bull Bragantino, né? Só é um pouquinho melhor. O do Bragantino não dá para ver absolutamente nada. Uniforme 3. Vitinho levantou, Kaique França saiu do gol para fazer a defesa. E o Anápolis tem 3 zagueiros altos, né? Helder, Rafael Costa e o Carioca. O Carioca não é Carioca não, é Cariocão, né? Que ele tem quase 2 metros. Ah, Cariocão, né? Tigrão é especialista nesse tipo de situação. De Cariocão? Exatamente. Entendi. Bola pro time do Guarani, passa aí jogando com o Guilherme Cachoeira, marcado de volta, a bola recomeça com o Rafael. Você viu aí, né, Tigrão? São 3 zagueiros altíssimos do Anápolis. Gosto mais de Cariocona. Rafael levanta a bola para o campo de ataque, muito forte o lançamento, a bola fica nas mãos do goleiro Ravel, ele vai sair jogando no campo ofensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Só comecinho do jogo, Cachoeira aperta para cima do Rafael Costa, o Rafael Costa deu uma vacilada, foi obrigado a colocar a bola para fora. Tem lateral o Guarani para fazer a cobrança aqui na canhota, vem para a bola Emerson. Guarani vem de um grande resultado, bateu a Inter de Limeira por 3-1. E aí expulsou aquela sequência de resultados ruins. Foram 4 jogos sem vencer. A pior sequência do Guarani na Série C. Mas o Bugre venceu, a Inter venceu bem. Só que o campeonato parou, né? Só tá voltando agora. E o Anápolis também venceu bem. Venceu fora de casa, Volta Redonda por 4-1 na última rodada. Domina Luiz Otávio, fez a sua estreia no último jogo, hoje titular. Tentou o passe foi errado, o Juninho recuperou, mas o Guarani recupera de novo. Cauã Jesus pela meia para João Paulo, para Cauã, trabalha a bola pela direita. Recolheu, dominou na ponta, aí Nayan prepara o cruzamento na área, saiu do gol, Ravel para fazer a defesa no alto, Breno Beretta. Grande defesa do Ravel. Será que foi uma homenagem ao Ravel? Qual Ravel? O Ravel músico, né? Será que foi pode ser, o balé de Ravel? Você sabe que ele pegou 3 pênaltis em um jogo, aliás, pegou 2 cobranças e uma cobrança foi para fora na semifinal da Copa Centro-Oeste, que classificou o Anápolis para a final da competição, no qual o Anápolis venceu.
na ocasião, venceu o Rio Branco do Espírito Santo. Só que em jogo único, nos pênaltis contra o Vila Nova, ele pegou 2 pênaltis. Tem uma dupla aí da década de 60, 70, chamada brasileira, chamada Dom e Ravel. Eu prometo pra vocês, é aquelas que o Edu fala, fez um sucesso só. Jane Erondi, não se vá. Dom e Ravel tem um sucessão aí. É igual Caneta Azul. Não, igualzinho a Caneta Azul. Vocês não podem perder. Eu era moleque e eu ouvi muito Dom e Ravel. Edu vai tocar essa música no intervalo. 5 minutos e meio, primeiro tempo. O Guarani tem falta para fazer a cobrança. Capricha, Bugrão. Capricha que dá. Quem sabe para a liderança da Série C ser retomada pelo Guarani. Partiu para a bola Emerson. Cruzamento. Tentou uma chicotada na bola Cauã. Insistiu no lance. A bola ficou ainda para o Guarani. Cruzamento. Tira de qualquer maneira a zaga. Afastou lá atrás a defesa do Anápolis. Aí o Matheus Lagoa dividiu. Chegou para cortar aqui atrás e recuperar a posse de bola o time do Guarani com o Inayan. Primeira vez que ele cortou, a bola explodiu na cabeça do Matheus Lagoa e quase ficou de graça para o atacante do time do Anápolis, mas na sequência foi bem Inayan. Recupera a Mila por dentro para Luiz Felipe, aperta na marcação, comete a falta, João Paulo. O jogo tá parado, um pouco depois da risca no meio campo, falta já cobrada, bola para Juninho. Juninho volta a bola para Rafael Costa, chegamos a 6 minutos, primeiro tempo 0-0. Você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes. Juninho, pé direito, levantou e Inayan chega lá do outro lado para cortar. Vai brigar pelo rebote, Leonan fica com a sobra, Matheus Lagoa deu uma encostada, parou, prendeu, olhou, pensou, abriu na ponta, Fernando Viana foi para a área, ele recolhe, domina, traz a bola pro pé direito, deixou pela meia para Mila, se fecha o Guarani, Mila para Juninho, Juninho recolhe, domina, aparece na marcação Isaac, abriu pela direita para Vitinho, cruzamento, estica a perna, faz o corte, Emerson, bola colocada para fora, é o primeiro escanteio do jogo pro Anápolis bater, Breno Beretta. E é pelo lado direito, né, fez um bom corte o Emerson, e agora a artilharia de frente, principalmente os zagueiros altos na área, e o goleiro Kaique França vai ter trabalho. Escanteio lado direito, Vitinho na bola. 7 minutos, primeiro tempo 0-0, Vitinho vem pra cobrança, respira fundo, aqui beira direita, vem cobrança aberta, os 3 zagueiros na área, partiu pra bola, pé direito, levantou pra boca do gol, toque de cabeça, a bola passa longe do gol, vai embora, é só tiro de meta pro Guarani bater. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, ofertas sensacionais todos os dias para abastecer sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse iga.com.br e saiba mais. O Boles, falou. O Ravel mais famoso de todos é o Maurice Ravel, né? Ele que morreu em 1937, compositor francês e famoso pelo icônico Bolero de Ravel. Boa! Futebol é cultura aqui na Bandeirantes. E aqui vem Anápolis, impedido. Matheus Lagoa, incompleto impedimento. E o bandeirinha ali pertinho do Lua Carlos, que se deu uma pressionada, não se intimidou e apontou impedimento que realmente existia, né, Breno? Existia. Tava bem à frente o capitão do time, o Matheus Lagoa, camisa número 7. E o Luan Carlos reclamou. Tava ali na orelha do auxiliar número 1 que levantou o pano, o Elson Araújo da Silva, e acertou. Anápolis e Guarani, tudo igual, 0-0. Lembrando que na primeira fase não tem o VAR. Para a segunda fase o VAR já está confirmado ou ainda já está. não? Estará confirmado, está confirmado, né? Estará presente na segunda fase. E se o Guarani ganhar hoje, já estará na segunda fase. E terminando entre os 4 primeiros, ele vai fazer o último jogo, né, do quadrangular. São 6 jogos em casa, diante do seu torcedor. Aí falta, o árbitro pegou uma falta cometida para cima de Isaac, fica caído meio campo bugrino. Chegaram até forte ali do camisa 8, Luiz Felipe. O Guarani chegou a reclamar, pedindo cartão. Reclama também o banco do Anápolis. O árbitro vai em direção ao banco que tem ali o Lua Carlos como treinador. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, emoções, vitórias, derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. Rádio Bandeirantes, a primeira emissora de Campinas. Ele segue conversando ali com o Luan Carlos, hein, Breno? Ele chamou o auxiliar do Luan Carlos, o árbitro, né, o Wallace, e disse o seguinte, para ele parar de reclamar. Aí o Luan foi lá, saiu em defesa do auxiliar dele e pediu para os dois ficarem quietos, porque estão reclamando bastante no banco de reservas
do time mandante. Sai pro jogo o time do Guarani, recolhe no campo defensivo, bola solta na ponta, recolheu, dominou em Nayan, parou, prendeu, pensou, fica fechadinho o time do Anápolis. Com isso o Guarani recupera a posse de bola aqui atrás. Rafael recebeu do Maurício Antônio, tentou passe por dentro, a bola quicou, chegou lá atrás o Carioca rasgando, rasga também pelo meio Juninho, recupera, ganha de João Paulo, deixa a sobra para Luiz Felipe, tenta carregar a bola pela esquerda, chega bem em Nayan, duas vezes, toca na bola, dá o pote, recupera a sobra para João Paulo, pé canhoto, tentou lançamento para Cachoeira, tira a defesa, ela cai no meio para Isaac para Cachoeira, tentou a tabela, o gramado tá muito ralo, né? A bola quica demais. Na sequência o Emerson empurra o Matheus Lagoa, o jogo tá parado no Jonas Duarte. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes Campinas. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. E no tic-tac do tempo de bala desta você, eu confirmo. Tem um narrador lá da TV, falou assim. Copiou, viu, Breno? O que ele falou? No tic-tac do tempo. Ah, tá copiando, tá assistindo e ouvindo você. Isso, boa. Brasileiro da Série C, quase 11 minutos. Primeiro tempo, 16ª rodada do Jonas Duarte. O placar Bandeirantes aponta. Anápolis 0. Guarani também 0 e por aí, Edu. Olha, aí na Série C, Boris, Paysandu e Confiança 0x0 no primeiro tempo na Curuzu. E na Série B, gol do Goiás em Cadu. Goiás 1, Londrina 0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes Campinas. Vamos juntos com o Timácio de Carlos Batista em campo, levando aí mostrando o futebol pra você. Chamou, falou, microfone aberto. O mic tá aberto pra você farmar aura, o bebê. Eu vou mandar um abraço pro Iago Goiano, ele que é de Goiás, torce pro Atlético. Ele já foi muitas vezes no estádio Jonas Duarte e disse o seguinte, né? Que ele gosta de ir nesse estádio, foi acompanhar o Dragão junto com a família dele. Um outro abraço também pro Matheus Gaspar, que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ele é de Paulínia, gosta muito da sua narração, dos comentários do Tigrão e do Gleger também. Boa, um grande abraço também para Roberto Constantino, Robertinho, Robertasto, tá ligado, olho na TV e ouvidos na narração. Valeu, Roberto Constantino, um grande e forte abraço para você. Fala, Gleguer. O Roberto Constantino é um paizão para todos nós, né? Paisaço meu, fez parte da minha história. E sabe quem que mandou uma mensagem aqui para mim? Não. Aquele ex-jogador do Grêmio, Bitelo, dizendo para mandar um abraço pro Tigrão, porque o Tigrão adora o Bitelo. Sabe que o Bitelo tá jogando lá na Rússia, no Dinamo Moscou. Esteve em campo Mandou ontem. aqui, ó, tá aqui no WhatsApp, aqui, ó, olha a mensagem dele aqui, ó. Que o Bitelo mandou ou aqui, a ó. mensagem? Não, a mensagem do Bitelo dizendo, manda um abraço pro Tigrão, porque o Tigrão me adora. Ah, bom, que o Tigrão adora o Bitelo, tô mandando um abraço pro... Eu sei que o Bitelo tava no seu celular aí. Os caras estão pegando no seu pé, viu, Tigrão? O Gleger até sonha com o Bitelo. 0x0 o placar do jogo, quase 13 minutos, primeiro tempo no Jonas Duarte. Resultado de vitória, recoloca o Guarani na liderança. Vitória do Anápolis tira o time goiano da zona do rebaixamento. Lembrando que na Série C deste ano serão 2 times rebaixados e da Série C, da Série D para a Série C, 6 times sobem. A Série D está nas quartas de final. Os times que vencerem os duelos, eles conquistam o acesso. E os times que forem derrotados nesses duelos, daí tem um rebolo. Sabe como é que é, né, Bruno? Aquele rebolo para definição de mais 2 vagas. Serão 6 times que vão conquistar o acesso. Regulamento diferente, né? E aí o Helder tentou arriscar pro gol, o zagueirão do Anápolis pega muito mal na bola, ela vai direto para fora. Valdemir Gomes, eu quero ouvi-lo, 13 minutos de jogo, 0x0. Como é que tá o jogo no Jonas Duarte, hein, Tigão? O jogo começou muito faltoso, né? Aí deu uma quietada. Até 6 ou 7 minutos a bola não rolou e tá dentro do que eu esperava, bem dentro. O Anápolis, ele pega a bola e parte pra cima. Ele sabe que não tem mais tempo a perder. Olha o Guarani, a chegada, a Cachoeira saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, espalma, Ravel, voltou pra Cachoeira, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Cachoeira tem a 11 estampada na camisa.
no vacilo geral do setor defensivo do Anápolis, lançado o Cachoeira, ele saiu na cara do gol, bateu o Ravel, fez uma grande defesa, mas a bola voltou nos pés de Guilherme Cachoeira. Quando a fase é boa, quando o jogador está iluminado e tem estrela, isso acontece. Ele encheu o pé no cantinho direito do goleirão do Anápolis para marcar o primeiro gol do jogo. Aperta o placar do Jonas Duarte, é gol do Guarani. Festa no torcedor bugrino, festa no torcedor verde e branco. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando, porque balançou e se balançou a rede. Se balançou a rede, é gol, e é gol nesse momento do líder do Campeonato Brasileiro da Série C, é gol do Guarani. Guilherme Cachoeira, na marca de 15 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solta o grito e grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no Jonas Duarte. Guilherme Cachoeira, Guarani 1, Anápolis 0, não deu pra você, Ravel. E um detalhe do gol, Breno Beretta. Olha o ataque do Guarani, já eu dou o detalhe. Cachoeira de novo com a sobra, tentou lançamento para Emerson, foi muito forte. O Cachoeira recebeu livre, bateu a primeira, o Ravel pegou na sobra, ele encheu o pé e meteu lá dentro, Breno Beretta. E que jogada, né? O Cachoeira tem o drible e ele tem também o que o técnico Hélio Cizenando tem pedido bastante, a convicção. Ele não perde uma jogada e dessa vez ele levantou a cabeça. E o que ele fez? Na sequência, meteu a bola para o fundo das redes. Nada pôde fazer o goleiro Ravel. Cachoeira, que está se tornando artilheiro no Guarani, abre o placar do Jonas Duarte. Agora o Guarani tem 1, Anápolis nada. No momento em que você dizia, né, Tigrão? A defesa do Anápolis é uma defesa grande, né? De jogadores altos, mas uma defesa lenta. Aí o time do Anápolis ficou reclamando de impedimento. O Cachoeira saiu na cara do gol. Na segunda vez meteu lá dentro 1-0 para o Guarani. Eles não mostraram ainda o replay inteiro, né? Só mostrou o Cachoeira chutando. Mas teve um lançamento longo, muito bem feito. Eu quero ver quem é que meteu a bola. E o Cachoeira na primeira. O goleiro fez uma boa defesa, mas o Cachoeira chutou em cima dele. Quando ela volta, o goleiro e mais 2 jogadores da equipe do Anápolis, eles vão pressionar o Cachoeira. E aí ele arruma o corpo, teve muita calma. Ele parou a bola. Do jeito que o goleiro rebateu, se volta e ele bate de primeira, ele ia perder o gol. Mas ele parou a bola, levantou a cabeça, tudo rápido. Inclinou o corpo da forma correta e bateu no canto. Porque eles fizeram uma barreira. O goleiro estava fora do gol e eles foram pressionar a bola. Ele mais 2 zagueiros. E o Cachoeira tirou deles, meteu no canto. Muita calma no rebote. Na primeira ele foi mal, mas o lançamento foi primoroso e o Cachoeira, de centroavante, botou na rede. O Anápolis não tem alternativa, não tem mais tempo a perder. Depois dessa, só 3 rodadas, para ver se não cai. Então ele quer ganhar um jogo para sair da zona de rebaixamento hoje. E tá indo para cima. E numa dessa, marcou em linha, deixou as costas e tomou. Guarani 1-0. 1-0, Bugrão nesse momento na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Desce de novo com o João Paulo. Faz a abertura lá pela direita para Inayan, já pisando no campo ofensivo. Se apresenta para o jogo Isaac, dá um tapa na bola, recua para Maurício Antônio, fica com a bola o Bugrão. Vamos chegar a 19 minutos, primeiro tempo, passe por dentro de calcanhar do Luca. Luca consegue o passe para Isaac, um bolão na ponta para Luca. Recebeu, dominou, linha lateral da grande área, cruzou para bacana, o gol pintou, mais um, tira a defesa para trás, Rafael. Saiu do gol para fazer a defesa. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo, a defesa vacilou, Guilherme Cachoeira aguardou. 1-0 Guarani. E é aquilo que a gente esperava do Guarani, né? Saindo, pressionando, chegando. É esse Guarani que a gente queria ver, que o torcedor esperava ver em Goiânia.
Olha o Guarani de novo chegando. Emerson no fundo, dominou, tentou cruzamento, bloqueado, a bola vai embora, tá marcado o escanteio, já o Gleger segue. Guarani tem escanteio para fazer a cobrança aqui para canhota. Breno Beretta. É um escanteio. Lateral, né? Ele acabou marcando lateral ou vai dar escanteio, né? O Emerson deixou a bola e é pelo lado esquerdo. É uma jogada perigosa. A artilharia do Guarani lá na frente, o Luca esperando, Cachoeira de perna direita, ele que já marcou um gol. Pode fazer uma assistência agora, quem sabe o segundo do Bugrão. E ele vem com o pé direito, bem invertido na cobrança pela esquerda, autorizada a cobrança, partiu pra bola, Cachoeira levantou na segunda trave, toque de cabeça, Maurício Antônio pro meio, tira, Carioca voltou, João Paulo encheu o pé, passa na frente do Luque, vai embora. Incrível a chance que o Guarani perde. Uma paulada, chute cruzado do JP por muito pouco. Luca não desvia e seria o desvio fatal para colocar o Guarani mais uma vez marcando um gol e fazer o segundo gol. Olha a chegada do Anápolis. Kaique França saiu do gol. E o detalhe, Breno? O detalhe é que o Maurício Antônio pegou de cabeça e teve um bate-rebate na área. Na bola desviada pelo zagueiro da equipe do Anápolis, voltou para o João Paulo açucarada na entrada da pequena área no canto direito. Ele bateu cruzado, bateu muito forte, tentava o canto direito do goleiro Ravel. Quem que apareceu de carrinho? Luca, que um pouco atrasado, quase que rela na bola, mas o chute do João Paulo foi muito forte. Quase o Guarani marca o segundo, tá vencendo 1-0, gol de Cachoeira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, primeiro tempo. Campeonato Brasileiro da Série C, 16ª rodada de um total de 19 na primeira fase. Jonas Duarte em Anápolis, Anápolis 0, Guarani 1. Desce o Bugrão, aqui pra canhota, Emerson encostou, pediu, recebeu, Cachoeira, marcação dobra. Ele vai encarar, escapou, limpou, fintou, rolou na entrada da grande área, passe errado. Chega de graça para recuperar Luiz Felipe, empurra pela meia, já pressionado. Jogador do time do Anápolis, o Juninho. O Inayan chega atrasado, comete a falta. O Juninho reclama, a falta está marcada a favor do Galo da Comarca. 1-0 pro Guarani, Edu. Cachoeira, quinto gol. Ebert também tem 5 gols. Cachoeira tem 5 na Série C. O Ebert tem 6, né? Que ele marcou o gol no Paulistão aqui naquele derby. Quer dizer, por enquanto, o artilheiro da temporada, Ebert com 6, Cachoeira com 5, os principais artilheiros. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes Campinas, desce o Anápolis, cruzamento, Fernando Viana, ajeitou uma bomba do Matheus Lagoa, Rafael chega para afastar, rebote, volta ainda pro time do Anápolis, ali na entrada da grande área, bem, chega Luiz Otávio, desarma, sai jogando pro time do Guarani, aí apertou na marcação de novo o time do Anápolis, Guarani fica preso, encurralado, Isaac consegue o passe para Luiz Otávio, conseguiu escapar dessa primeira linha de marcação, Cachoeira não domina, rasga lá atrás Rafael, a bola volta para Isaac, Isaac para João Paulo para Luiz Otávio, levantou para Isaac, Isaac de cabeça, deixa aqui na ponta para Emerson, gira para cima da marcação, escapa bem na marcação do Fernando Viana, domina e sai jogando com mais tranquilidade para Luiz Otávio, em atacado, muito mais variedade, economia, ofertas sensacionais todos os dias para você abastecer a sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Acesse siga.com.br, saiba mais. Passamos a metade do primeiro tempo, você vem comigo, Leandro Borges, na narração, com os comentários do Gleger, do Tigrão, reportagens do Breno Beretta. No plantão, Edu Pinheiro, com toda a nossa equipe técnica, comandada por Gil Kleber. Bola aqui na ponta, um bolão pro Emerson, ele evita a saída livre, leve estouto, calculou, executou, cruzou pra boca do gol, passou, sobrou do outro lado para João Paulo. No kick da bola, a bola deu uma escapada, mesmo assim ele domina, controla pela direita, voltou curtinho pra Inayan, Inayan recolheu, dominou, chamou, acionou Luiz Otávio pra Cauã, pra Luiz Otávio com o pé direito, isso, inverte, aqui na ponta, o Emerson dominou mal, chega Vitinho para fazer o corte pro Anápolis, levantou pro campo de ataque, bem postado, o Guarani já recupera com o Rafael. Aroma das Ervas é muito mais saboroso, suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina o time do Guarani, vem bola com o Isaac, passadas largas, escapa bem na marcação do primeiro, aí adiantou demais, tromba com o Rafael Costa que leva melhor, Luiz Felipe sai jogando mal, João Paulo dominou bonito, levantou pra Lucas, saiu na cara do gol, vai marcar, bateu pra fora! Pra fora, Lucas!
Perde mais uma chance incrível o Guarani. Luca ficou cara a cara e bateu pra fora, Breno Beretta. Que passe do João Paulo, rasgou a defesa do Anápolis. Foi como se fosse com as mãos. E ele encontrou o Luca do lado esquerdo na entrada da pequena área. O Luca coloca a mão na cabeça, no rosto e não acredita no que aconteceu. Porque tava ele e o goleiro na pequena área. O que ele fez? Chutou forte e isolou no canto direito. Perdeu um gol feito, o gol mais feito até agora do jogo. Desperdiça a chance de ampliar. Guarani vence 1-0 para cima do Anápolis. 1-0 para o Guarani, quase o Bugrão ampliou o placar. E aqui desce o time do Anápolis. E o Anápolis vai fazer 2 alterações já, hein? Vitinho na área, boa bola para Juninho, vai marcar, bateu, espalma, Kaique França! Na primeira grande oportunidade do Anápolis, o chute de Juninho. Vitinho pelo meio no pivô, Fernando Viana. Juninho no bico da pequena área, ele bateu e o Kaique França salvou a pátria bugrina, bebê. Outro gol cara a cara, né? Do lado direito, entrada da pequena área, ficou Juninho e Kaique França. Cresceu o goleiro do Guarani, meteu para escanteio, lado direito, Vitinho na bola. Vitinho vem para a cobrança, quase o Anápolis empatou, o Guarani perdeu uma grande oportunidade, quase levou o empate. Escanteio para o time do Anápolis, partiu para a bola Vitinho, levantou na segunda trave, toque de cabeça para fora, vai embora pela linha de fundo. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, a sua análise, anota o grau de dificuldade da defesa do Kaique. Ele salva o Guarani perdeu uma chance clara e na sequência quase levou o gol, Gleger. Aí que tem essa característica de esperar até o último instante, né? Para não definir antes, não dar chance para o adversário. Uma belíssima defesa, 8.16. 8.16 nos critérios de Gleger Zorzinho, se trata de uma defesaça. Aí tenta o time do Anápolis de novo ali na entrada da grande área, voltou para Juninho, chegou Luiz Otávio, tá valendo, Juninho girou, bateu, pega de novo o Kaique França. Essa um pouquinho mais fácil, nem tanto assim, porque foi um chute cruzado já na entrada da grande área, Breno. É que o Guarani tem goleiro, né? Tava muito bem posicionado Kaique França, que é o capitão do time, é o principal líder dessa equipe e pegou bem. O Juninho foi uma bola praticamente mascada com a defesa do Guarani, chutou forte e rasteiro e o Kaique França caiu do lado direito. Ficou com ela, repondo bola pro Guarani. O Bugre tá bonito, vencendo o jogo, gol de Cachoeira, 1-0 para cima do Anápolis. Valdemir Gomes, eu quero ouvi-lo. Guarani perdeu uma grande oportunidade, quase levou o gol de empate, hein, Tigrão? Quase, mas o Kaique estava muito bem na parada e pegou. Olha o Anápolis. Vinha de novo o time do Anápolis, acabou sendo não desarmado. O atacante, rebote para o Guarani, contra-ataque armado. Cauã meteu na direita, recolheu, dominou Luca. Para frente, segura. Com isso, a defesa do Anápolis já está toda formada lá atrás. O Guarani trabalha com Inayan, Inayan para Isaac. Se mandou pela esquerda, Emerson. Isaac ameaçou o lançamento, prefere o passe curto na meia direita para Cauã. Cauã abriu na ponta para Luca. Cachoeira foi para a área. Luca sai da área, encara a marcação do Leonan. Sai da ponta, vem para meia, girou para Inayan, para João Paulo na direita, cruzou rasteiro, tira a defesa, rebote para Luiz Otávio, ele enche o pé, afastou Carioca, fica viva ainda na entrada da grande área, Vitinho enche o pé para afastar definitivamente para o time do Anápolis. Pois não, Tigrão? O jogo é muito bom, né? Jogo lá e cá, e tudo que a gente imaginava está acontecendo. O Anápolis precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento a 3 rodadas do final da fase de classificação, que já rebaixa. O Guarani, por seu turno, quer a vitória para matar a classificação matematicamente já na noite de hoje. Então, um jogo aberto, agradável. O Guarani jogando um belíssimo primeiro tempo, parte para cima. O Cauã Jesus, quando desce para apoiar o ataque, ele se posiciona do lado direito, faz uma ala lá com o Inayan, ele que é canhoto. O Emerson pelo lado esquerdo, conta ali também com a chegada, com a aproximação do Cachoeira. Às vezes o Luca fica enfiado, às vezes ele joga mais para dentro. O próprio Cauã Jesus, e ele é que cai na beirada do lado direito. Enfim,
muita rotatividade, muita movimentação do time do Guarani do meio campo para frente. Os volantes chegando, Isaac jogando bem, João Paulo jogando bem. Guarani faz um partidaço, mas o Anápolis é perigoso e vai para cima. O jogo é muito bom. Nesse momento, o Guarani na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, grande variedade e qualidade de produtos, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Mila trabalha a bola no meio campo para o time do Anápolis, deixa o curtinho para Luiz Felipe, ele abriu para Juninho, Juninho tentou a entrada na grande área, afasta, tira de qualquer maneira a zaga bugrina, ela cai aqui no campo defensivo para Ravel, Ravel sai jogando curtinho na quarta zaga para Helder, tem a posse de bola dominada, o time do Anápolis está perdendo o jogo por 1-0, se mantendo na zona do rebaixamento, e depois deste jogo serão mais três para a definição dos classificados e dos rebaixados. Por isso o Rafael Costa se manda para o campo de ataque. Um bolão para Vitinho, muito forte. A bola ganha velocidade e vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 30-31, primeiro tempo. O tic-tac do tempo, em bola testa, você não confirma, é o Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos na reta final da primeira fase do Jonas Duarte em Anápolis. Guarani 1, gol marcado por Guilherme Cachoeira. 0 para o Anápolis, Edu Pinheiro. Olha, devido ao terremoto na Colômbia, a Comebol suspende 2 partidas. Uma seria amanhã pela Libertadores, Tolima, Independente del Valle do Equador. E a outra seria na quarta-feira pela Sul-Americana, entre Independente Santa Fé e o River Plate. Leandro Boles. É o futebol da Bandeirantes Campinas para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. O futebol da Bandeirantes Campinas é o futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sai jogando o time do Anápolis aqui no campo defensivo, domina Rafael Costa. Ele empurra na ponta para Vitinho, evita a saída da bola, chega rasgando, tocando na bola Isaac. Vitinho vai ao solo, o jogo tá parado. Ou pelo menos o Vitinho tá reclamando de uma chegada mais forte. O Emerson tá discutindo ali com o Lagoa, também com o árbitro do jogo. O jogo fica um pouquinho mais quente agora, né, Tigrão? É, o Emerson deu uma chegada ali, merecia o cartão amarelo. Chegou no Vitinho, levantou tudo. Mas chegou igual um caminhão sem freio. O juiz contemporizou melhor para o Guarani. Jogo legal, hein? Jogo aberto e o Anápolis mostrando um futebol de time que quer permanecer. Não está mostrando bola de time rebaixado, não. E vai de novo. Vem de novo para o campo de ataque o time do Anápolis, trabalhando bola no campo defensivo. O Guarani se defende, com isso a bola é recuada, recomeça o time do Anápolis. 1-0 para o time do Guarani, 0 para o Anápolis, 1 para o Guarani. Vem de novo, desce de novo o time do Anápolis pela direita com Vitinho. Boa bola, pé direito, colocou para a boca do gol, passou, sobrou, olha a chance do empate, o chute sai travado. Bloqueado na hora H. Guarani ainda tenta sair do passe, foi muito forte pro Luca, acaba saindo. Tem lateral para bater o time do Anápolis. Aroma das Ervas é muito mais sabor, as suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Guarani na frente, vence o jogo pelo placar de 1-0. Vamos juntos para você ligado conosco aqui no futebol da Bandeirantes Campinas. Já já tem um intervalo na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Tem falta para fazer a cobrança do campo defensivo, o time do Guarani. Vem para a bola Maurício Antônio, faz a abertura lá pela direita para Inayan. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, pisou na bola. Luiz Otávio se apresentou, ele para, cercado, marcado, marcação dobra para cima dele. Recomeça com Maurício Antônio. Quase 34 minutos, gol marcado pelo Guilherme Cachoeira. Você segue participando conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O JP Formaggio tá ligado, Zé Caprânico também acompanhando, torcendo para mais um resultado positivo do Guarani, que desce com Isaac. Um bolão para Cachoeira de novo, saiu na cara do gol, vai marcar, pé canhoto, cobertura, Ravel fez a defesa, agora não valia. Agora o impedimento foi marcado, né, bebê? É, agora a dona Edna Cristina levantou a bandeira, mas o Cachoeira estava perdendo o gol, estava perdendo um lance cara a cara com o Ravel.
Um lance meio parecido com o do gol do Guarani. E tem mais Guarani no ataque. João Paulo faz a abertura, recebeu lá na direita, Inayan pra Luca, bateu de primeira pra fora! Dando uma chicotada na bola, Luca, mais uma vez teve a chance, mais uma oportunidade, quase o Luca coloca lá dentro. Um passe bonito do Inayan, encontrando o Luca na entrada da pequena área. O que o Luca fez? De perna direita, mesmo duelando com o zagueiro, chutou. E foi no canto esquerdo. A bola passou pertinho do gol do goleirão Ravel. Perde mais uma chance o Luca e o Guarani tá vencendo o jogo. Gol do Cachoeiro, 1-0. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 cravados, primeiro tempo. No futebol da Bandeirantes, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani vence 1, Guarani 0, Anápolis, Edu. Olha, intervalo na Série B, na Serrinha, Goiás 1, Londrina 0. Primeiro tempo na Curuzu, segue Paysandu 0, Confiança também 0. É o futebol da Bandeirantes Campinas. Olha a chegada do Matheus Lagoa, invadiu a área, pênalti. Penalidade máxima pro Anápolis em cima de Matheus Lagoa. Quando invadiu a área pela direita, o árbitro marcou o pênalti, ele foi derrubado, o pênalti marcado, Breno. É um pênalti que a gente vai rever o lance, um lance muito rápido. O Rafael foi de peito pra cima dele. Foi um lance muito rápido, o árbitro estava perto, mas para mim foi um pênalti desnecessário. O árbitro tá ali discutindo com os jogadores do Guarani, com o Inayan, com o Rafael. E é claro, para mim, olha, vendo e revendo o lance, o pênalti aconteceu. O Rafael acabou deslocando o corpo para cima do jogador da equipe do Anápolis, o camisa número 7, o Matheus Lagoa, capitão do time. Jogadores do Guarani estão reclamando bastante, mas para mim, apesar de um lance difícil, o pênalti foi desnecessário e aconteceu, Boles. Guarani deu uma vacilada, Gleger, o pênalti está marcado, cometido pelo Rafael para cima do Matheus Lagoa. Na sua opinião, foi pênalti, Gleger? Eu fiquei na dúvida. O jogador do Anápolis dá uma valorizada, uma baita de uma valorizada no lance, né? Eu acho que se tivesse o VAR, a gente sabe que na Série C, nessa primeira fase, não tem, eu acho que o árbitro voltaria atrás. Para mim, não foi pênalti. E para você, Tigrão? Não tenho dúvida nenhuma. Pênalti Mandrake. Não houve nada. O contato de jogo normal. O jogador se atira. O jogador encena. O Rafael, com a barriga, encosta nas costas dele. E aí se joga o jogador do Anápolis. Pênalti Mandrake. Inexistente. Eu não marcaria. Pênalti marcado, lembrando que não tem o VAR e, consequentemente, a decisão de campo está mantida. O GC... Cartão. Então, isso que eu ia confirmar. O Rafael fez o pênalti, mas não é ele quem tomou o cartão, não foi ele? Foi o Inayan por reclamação. Inayan amarelado. Beleza. Inayan amarelado e o Anápolis vai fazer a cobrança do pênalti. O Matheus Lagoa tá por ali para bater. E pênalti inexistente não entra, hein? Sou mais Kaique. Kaique França já pegou pênaltis com a camisa do Guarani. No último jogo, inclusive, ele acabou sofrendo o gol, né? A Inter de Limeira, na ocasião, empatou o jogo em uma cobrança de pênalti. Mais um pênalti que o Guarani sofre na competição. Matheus Lagoa contra Kaique França. Que beleza. Matheus Lagoa contra Kaique França. É pênalti para o time do Anápolis. Tem uma grande oportunidade para empatar o jogo. 1-0 para o Guarani. Vem na risca frontal da grande área, vai cobrar com o pé direito com os dois braços levantados. Kaique França, todo de amarelo no centro do gol. Autorizada a cobrança, partiu para a bola, pé direito. Matheus Lagoa correu, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Anápolis! Matheus Lagoa tem a 7 estampado na camisa, cobrando o pênalti, empata o jogo e o Kaique França foi pro canto, acertou o canto e quase pegou.
Matheus Lagoa, festa do torcedor do Galo da Comarca. 39 minutos, primeiro tempo, tá registrado. Anápolis 1, Guarani também 1. E o detalhe do gol, Breno Beretta. Ele bateu forte, o Kaique França adivinhou o canto. Foi no canto direito, canto baixo, ali bem na costura da rede, no cantinho direito. Muito difícil pegar essa bola. Apesar do Kaique França ter ido nela, não conseguiu pegar. E o Matheus Lagoa empata o jogo pro time do Anápolis. Agora Anápolis 1, Guarani também 1. Gleger, você que é o nosso especialista, o Kaique França acertou o canto, mas o pênalti foi bem cobrado, o Anápolis empata o jogo. Indiscutível, né? No canto, com força. Kaique foi ainda. Kaique é pegador de pênalti mesmo, ele tem uma boa envergadura. Mas essa daí eu tô pra dizer o seguinte, nem o Zorzinho nos bons tempos. Falta marcada agora para cima do Guilherme Cachoeira. Derrubado o atacante Bugrino. Tem falta para bater o time do Anápolis. Reclama demais o time do Anápolis, né? Uma falta claríssima para cima do Lagoa. E quem tá reclamando é exatamente o time do Anápolis. Falta cometida pelo camisa 4, Rafael Costa. E ficou barato para ele, né, Breno? Ficou barato, merecia o cartão. O árbitro não deu. Aliás, o Anápolis está fazendo pressão na arbitragem desde o começo do jogo. Tanto é que o árbitro já foi no banco, já orientou o técnico Luan Carlos, o auxiliar também, a pararem de reclamar. Bola parada, lado esquerdo de ataque para o Guarani. Quem sabe o segundo gol do Bugre no finalzinho do primeiro tempo. Emerson na bola e Cachoeira também. A galera ligada, acompanhando o futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes hoje lado a lado com o Bugrão, que tem falta para bater. Saiu da bola, Emerson deixou para Cachoeira, ameaçou, refugou porque o Lagoa estava perto da bola, cruzou agora sim para a boca do gol. Tirou a defesa, olha, sobra para Maurício Antônio. Ele tira a bola da área, deixa para João Paulo. João Paulo com o pé canhoto, faz a inversão. Emerson brigou, subiu, não achou e ainda comentar, falta o árbitro, mandou seguir vantagem, vem embora o Anápolis pro contra-ataque. Vitinho recebe beira direita, a marcação dobra. Tentou escapar a marcação no Cachoeira, agora fez a finta no primeiro, linda jogada, fez a finta no segundo, tentou a finta e chega na recuperação. Cachoeira toca na bola, ela bateu ainda no Juninho antes de sair. E aí o Juninho vai à loucura, o Isaac vai lá. O Emerson também, bem na frente do banco de reservas do Anápolis. E aí fecha o tempo, Breno Beretta. Agora a confusão generalizada, né? O empurra e o árbitro tá por ali. Tá acompanhando tudo. Vamos ver o que ele vai fazer, qual decisão ele vai tomar. Jogadores do banco do Guarani saíram, foram até o banco do Anápolis. Banco do Anápolis se levantou inteiro, comissão técnica do Anápolis por lá. E agora entre torcedores não tem policiamento. Agora tem confusão entre torcedores do Anápolis e torcedores do Guarani. Não tem ninguém, portão, nenhuma polícia lá. Eles estão separados por um portão, uma grade. Daqui a pouquinho vai ser quebrado, né? Se ninguém chegar por ali imediatamente. Eu espero que a polícia chegue logo. Até porque a confusão tomou conta do estádio Jonas Duarte. E é claro que isso pode ser prejudicial para o Anápolis. Agora estão chegando 2 policiais militares. Aquela turma do deixa disso. Vontade, né? Olha a vontade deles, né? Tentando separar, avisando que vão separar, com cacetetes na mão, mas não fizeram absolutamente nada. Agora tá mais tranquilo, o pessoal já se abraçando no banco de reservas ali do Anápolis, jogadores do Guarani também do Anápolis, e o árbitro, o Wallace Martins Lopes. O Bandeira viu tudo, porque foi o Bandeira viu dele, tudo, né? E o árbitro também. Bandeira, o Elson Araújo. Vamos ver quais decisões ou qual decisão vai tomar o árbitro. Porque foi um lance muito simples, né? Do Cachoeira numa dividida com o camisa 10, depois chegou o Isaac e tentou tirar a bola do camisa 10 do Anápolis, o Juninho. Foi aí que começou toda a confusão. Vamos aguardar o que fará o árbitro, né? Ele segue conversando ali com o Bandeira, já está apontando. Juninho envolvido, o Isaac, o próprio Emerson, tem um jogador do Guarani caído. Parecia até que estava tudo resolvido, mas os caras começaram a discutir de novo. Tá ali o Luiz Otávio mais exaltado. O árbitro tá com um cartão vermelho no bolso, hein? É o 18 do Anápolis. Mas quem provocou tudo foi o Juninho. Porque o lateral foi do Guarani. E ele tentou segurar a bola, né? Ele vai pegar a bola para bater, tomou um safanão. Aí começou tudo. O futebol brasileiro é uma vergonha. Não tem um jogo e não tem uma luta livre dessa daí. Aí sai o banco do Guarani inteiro, vai lá. E vem o banco do Anápolis. Nossa, uma coisa vergonhosa.
E o jogo tá parado aí há 5 minutos. E o juiz vai meter neguinho pra fora. O 18 do Anápolis que tá no banco expulsou. Garibe. É, Garibe, né? Mas o estopim foi o Juninho. Era só ele deixar o Guarani bater o lateral. Ele foi pegar, dar uma de migué, espertão. E aí também, eu acho que foi o Emerson, já chegou com um pouquinho de excesso de força, já tentando tomar a bola dele, empurrando. E aí, nossa, o sangue subiu. Parece um bando de irracionais. Eu acho que ele vai expulsar o Juninho. Ele expulsou o Leonan, mas retirou o cartão. Tá procurando o Juninho. E vai expulsar alguém do Guarani. Deve ser o Isaac ou o Emerson. Expulsou o Emerson. E o time do Guarani. Não, mas o Juninho ele retirou. Não, ele retirou do Leonan. Do Leonan, agora expulsou o Juninho. Isso. E expulsou então, o Emerson também. Você viu que o Tigrão... mas o Emerson foi pra cima, né? A maquininha de enxergar em ordem. Né? Mas a primeira confusão, o estopim, além do Juninho, do Guarani, posso estar enganado, mas foi o Isaac, né? O Isaac que chega para tentar Isaac, recuperar. Eu acho que ele confundiu, né? O Isaac com o Emerson. No primeiro tirar lance a bola foi do Juninho foi o Isaac. Mas o Emerson dá um safanão nele também. Depois, né? Eu acho que o Emerson chega igual caminhão sem freio. Quer dizer, então estragaram o jogo, né? O Juninho é o melhor jogador do Anápolis e o Emerson estava bem no jogo. Estragaram o jogo. A torcida quis brigar. A polícia parece que tinha comido umas 10 pamonhas de Piracicaba cada um. Aquele barrigão assim, gases, batendo em volta do umbigo para ver se sai por trás. Um horror. Futebol varziano. Que horror! Um jogo tão bom, né? Um jogo tão legal. Olha lá, é o Emerson. Depois quem foi o Emerson, no pivô é o Emerson. Chega pisando, chutando, empurrando. E o Bandeira tá só ali, ó. Né? Olha lá, o Juninho tá no chão. Então, jogo bom. Jogo agradável. Jogo de alternativas. 2 gols no primeiro tempo. O Anápolis indo atrás. O Guarani já poderia ter feito pelo menos mais 2. Aí os galinhos de briga entram em campo. Entram os irracionais. Sabe cachorro de rua, quando tem um bando vindo de um lado e um de outro, eles se pegam? Aquela briga de cachorro louco? Mas aqui é ser humano, pô. Os caras ganham bem. Ficam em hotel 5 estrelas. Só andam de carro importado. Pô, qualquer coisinha vira batalha campal. A gente não vê isso na Europa. A gente não viu isso na Copa do Mundo. É uma vergonha. E o Emerson, né? Parabéns, né? Entrar nessa pilha aí. E o tal do Juninho, olha lá, fazendo aquele sinalzinho com os dedos de que tá roubando. Tem que também o STJD pegar essa imagem aí, que é proibida. Eles estão mostrando pra torcida que tá roubando. Por quê? Porque são verdadeiros irracionais. Que ao invés de jogar bola, ficam com essa palhaçada aí. E os ânimos se seguem agora exaltados o Emerson, porque o Emerson deu um bico na bola depois de ter sido expulso. Os jogadores estão saindo. O Anápolis teve 2 jogadores expulsos, sendo um de linha e o outro no banco, né, Breno? Isso, e o Kaique França tomou amarelo por reclamação. Mas eu achei o árbitro, Wallace Martins, muito despreparado. Poderia ter aplicado cartões amarelos por conta da confusão, até porque ninguém bateu em ninguém. Acho muito fraca hoje a arbitragem desse Wallace Martins do Maranhão. Jogo reiniciado, tempo corrido, o tempo não foi paralisado, 48, o auxiliar, né, o quarto árbitro levantou a placa, já a gente confirma o tempo acrescido neste primeiro tempo, deveremos ter aí um tempo longo acrescido. Quem está caindo aqui pela lateral esquerda é o Emerson, o Cauã. E o Emerson, e a discussão agora continua no banco, no vestiário, né, parece que tem um cara ali, não sei se é integrante da comissão técnica, não parece, mas o diretor do Anápolis está discutindo ali com o Emerson. Enfim, o clima segue quente em Anápolis. Dominou Matheus Lagoa, autor do gol de empate, linda finta, e escapou pé direito, cruzou para o boca do gol, Kaique França caiu para fazer a defesa.
Matheus Lagoa chegou a colocar a bola entre as pernas do Cauã Jesus, improvisado aqui na lateral esquerda, Breno. Exatamente, ganhou, fez boa jogada, mas na hora de ganhar um 10, o que ele fez? Chutou a bola para a área, tranquila para a defesa do Kaique França, goleirão bugrino. Agora vai ficar 10 contra 10. Eu não sei se o Hélio Cizenando vai manter essa situação no segundo tempo, de manter o Cauã Jesus ali improvisado como lateral esquerdo. Ele tem o Renan do banco? Ele tem o Renan Castro, que é o especialista da posição no banco de reservas. Não sei se ele vai mexer no time. E o Cachoeira, que marcou o gol, estava sentindo, já se levantou. Estava sentindo a perna direita, já se levantou. 1-1, tá empatado o jogo. Ô Gleger, na sua opinião, o árbitro agiu corretamente, as expulsões foram justas, você não expulsaria ninguém ou expulsaria mais? Eu acho que tem que, para botar ordem na casa, não adianta você ficar distribuindo cartão amarelo. Acho que foi isso que o árbitro disse, vai, confusão, é briga, tá? Então vai, um pra lá e um pra cá, bota ordem na casa e acalma os ânimos. Eu faria a mesma coisa que fez o outro. Pra botar ordem na casa tem que dar cartão vermelho. E claro, e a gente viu que tá todo mundo errado. Não dá pra dizer que o jogador do Guarani estava errado e o do Anápolis não, e vice-versa. Todos estavam errados. Aí escolheu 2 que participaram efetivamente do lance, expulsão de cada lado. Pra mim, acertou a arbitragem. Placar de 1-1, você ligado conosco aqui no Futebol da Bandeirantes Campinas. Lembro que com este empate o Guarani não reassume a liderança, mas ganha uma posição. Lançamento era pro Cachoeira, foi muito forte, saiu no gol Ravel para fazer a defesa, para sair jogando pro time do Anápolis. Fica com a bola ali, mas teve uma outra falta. É porque é o seguinte também, né, Breno? Além de ser um jogo de Série C, aquele futebol raiz, o gramado não tá ajudando. A bola quica demais e toda hora tem contato. O gramado é muito ruim. Tá ralo, tá queimado, tá cheio de buraco do Jonas Duarte. E é claro, a gente sabe que infelizmente isso prejudica mais o Guarani, que é um time mais técnico. E as reclamações continuam para cima do árbitro, que não tem pulso nenhum. Tentou expulsar para mostrar pulso e não aconteceu. Camisa 18 que foi expulso, para se ter uma ideia, ele tá andando em volta do gramado até agora. O Garibe. Exatamente. Bom, no cruzamento do Cauã, na falta do Guarani, a auxiliar marcou a falta, o árbitro confirmou. E aí já vem chutão para o campo de ataque do time do Anápolis. Estamos com 51 minutos e meio neste primeiro tempo. Matheus Lagoa domina, pisou na bola, voltou a controlar. Chegou Cauã Jesus, ele tentou a finta. Cauã dá o bote, sai jogando para o time do Guarani. Ele bota na frente, tentou se livrar da marcação do Vitinho. Chega na cobertura Mila. Mila recolhe, domina, consegue o passe para Lagoa. Chega bem também para fazer o corte Isaac. Isaac tentou dar prosseguimento na jogada, mas foi empurrado pelo Mila. O 4 puxou o cartão. Opa, puxou o vermelho. Quase ele mostrou o vermelho ali pro Mila, mas é o amarelo. Tá amarelado o Mila, camisa número 5 da equipe do Anápolis, distribuindo muitos cartões. Nesse primeiro tempo, o Alas Martins. Amarelado o Mila. Mila, portanto, mais um cartão mostrado pelo árbitro Alas Lopes do Maranhão, no momento em que ele apita, né? Apita o árbitro, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo. O Jonas Duarte, os jogadores do Guarani vão para cima do árbitro. Final de primeiro tempo quente, o Guarani saiu na frente, perdeu várias oportunidades e acabou sofrendo o gol de empate, um expulso de cada lado. Tudo isso aconteceu no primeiro tempo, mas a bola parou de rolar agora, Edu Pinheiro. Eu tava dando uma olhada aqui, Guarani Anápolis ano passado, meu Deus do céu, quanta confusão, gol irregular, pênalti, invasão, teve invasão de pênalti, não deu invasão. Marcelo Fernandes foi expulso naquela oportunidade. Breno Beretta, como está jogando o Guarani e tem novidade do banco, Breno? Um abraço, boa noite. Um grande abraço para você, boa noite, Edu. Prazer falar com você Todo mais meu. uma vez. Kaique França, o goleiro, amarelado no gol, né? Na direita, Inayan, amarelado também. Na zaga, Maurício Antônio e o Rafael, que cometeu o pênalti no gol de empate do Anápolis. Na esquerda, foi expulso o Emerson. Guarani que está com um a menos. Luiz Otávio no meio campo, ao lado do Isaac, do Cauã Jesus e do João Paulo. E na frente, o Cachoeira, que marcou o gol do Guarani, ao lado do Luca, que perdeu pelo menos 2 gols feitos. E o Anápolis teve o Juninho, camisa número 10, expulso, Edu, assim como o Garibe, que está no banco de reservas, também expulso. O Anápolis que está jogando com o Ravel,
Os 3 zagueiros, Helder, Rafael Costa e o Carioca, o Vitinho do lado direito e o Leonan do lado esquerdo. No meio-campo, Mila, Matheus Lagoa e também o Luiz Felipe. Lá na frente, o Fernando Viana. De novidade, Edu, no banco de reservas do Guarani, o Dudu ficando pela primeira vez no banco. E o Everton Brito, ele já ficou no banco contra o Paysandu, mas não tinha condições de atuar porque estava machucado. Estava sentindo um incômodo. E hoje ele pode ter a chance de entrar pela primeira vez no Guarani, o Everton Brito, assim como o Dudu. Edu? Eu não peguei o Everton Brito aqui no banco, eu pulei então. Que número que é o dele? Ele é número 29, Edu. Não peguei. Não é Neto Costa, 29? O Neto Costa é o 97 e o 99 é o Maranhão. Eu vou rever aqui. Será que eu tô com problema de visão? Que é isso? Bom intervalo, viu, foi um equívoco, Breno? Edu. Foi um equívoco, Edu. É isso aí. Tem torcida do Guarani também? Tem torcida do Guarani presente, né? Bugrinos da Vila Boa Vista, a Fúria Independente, a torcida jovem também, comparecendo em bom número lá em Anápolis. Anápolis e Guarani cheira problema, hein, Edu? Nossa, o que eu anotei do ano passado aqui. E você sabe que o Paysandu tá perdendo na Curuzu pro Confiança, Mori? Paysandu 0, Confiança 1. Paysandu é 9º colocado. O Guarani com esse empate é 3º colocado com 27. E se vencer hoje, Breno, já carimba? Se vencer, carimba e volta para a liderança. Carimba a classificação. Aliás, Edu, o Guarani foi líder por 4 rodadas consecutivas, da 9ª até a 12ª. E agora pode ser a 5ª rodada líder nessa Série C, Edu. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Ó, é o seguinte, vamos lá, Gleger, começo com você. Muitas anotações, detalhes, 15 minutos aqui, vamos lá. 1-0 Guarani, Cachoeira, cara a cara, bate, goleiro defende e volta pra Cachoeira, Pimba faz 1-0. O Tigrão vai ver pra mim quem foi que lançou o Cachoeira. Eu acho que foi João Paulo, hein? Aí o Luca perdeu, rapaz. Oi? Tem informação? João Paulo. João Paulo, né, Tigrão? Obrigado. Anotei aqui, João Paulo que enfiou pro Cachoeira. Ó, o Luca perdeu a 20 minutos. Foi um escanteio cobrado, bate-rebate, sobrou pro João Paulo, deu uma tremenda de uma cacetada sem ângulo e o Luca, debaixo do gol, no segundo pau, não conseguiu dar um toquito, passou por ele. 24 minutos, João Paulo recebe um presente, dá um toquito, enfia Luca, cara a cara, Luca, pra fora. Depois foi o Kaique França, hein? Pegou uma cara a cara do tal de Juninho, número 10, defesa sensacional. Aí a 34, quem é que perdeu? Quem? Luca! E Nayan cruza, Luca gira e chuta pra fora. 35, Rafael teria feito pênalti em Matheus Lagoa. O árbitro deu pênalti, 38, Matheus Lagoa bateu, empatou 1-1 e a 42 a confusão. Uma jogada aí do Juninho que... deu um drible aí no Cachoeira, no Isaac, e a bola saiu sem a lateral para o Guarani, mas o Juninho pega a bola, enfim, aí foi um tapa pra tudo quanto é lado e tal. 3 foram expulsos, do Anápolis o Juninho e do banco o Garibe, e o Emerson, lateral esquerdo, expulso. Vamos lá, Gleger, 1-1. Bom, Edu, você... Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite, Greg, tá contigo aqui novamente, viu, Edu? Um grande abraço pra você aí. Obrigado, meu irmão. E, assim, você passou exatamente, foi o primeiro tempo, e o Guarani tendo mais oportunidades claras de gol. Aquele lance que o Maurício Antônio cabeceia, a zaga tira, sobra lá com o João Paulo, e o João Paulo ele cruzou, bateu no gol. Não. Você vê que ele bate, pra pregar em alguém ali, tem um zagueiro ali que vai tentar fazer um corte, tem o seu atacante que tá brigando ali por essa bola. Eu acho que esses dias aí o Guarani fez um gol, só que aí o Emerson vem e cruza, né? Faz a bola passar. Isso. E eu não me lembro, acho que foi o Herbert que fez o gol, o Cachoeira, não me lembro. Quem foi? Cauã Jesus. Cruzou? Não Cauã Jesus. Isso. Cauã Jesus fez o gol, exatamente. Então é um lance que a gente percebe que é uma jogada que é treinada pelo Hélio Cizenando, né? Que vai ali, ó, se estiver no fundo, faz ela passar na frente de todo mundo ali, que ou o zagueiro põe pra dentro, ou vai ter um centroavante ali. A bola passou por todo mundo e a hora que o Luca tenta, a bola já tinha passado. Essa oportunidade, depois aquela com o Luca cara a cara, né? Depois teve uma outra também, se eu não me engano, foi com o João Paulo. Enfim, o Guarani perdeu muitas oportunidades. Poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo. E aí o que acontece?
o time do Anápolis criou corpo, né? Esse Juninho é bom jogador, né? O jogador rápido, esse foi expulso, tá? Rabisca, vai pra cima, né? Teve 2 chances ali e pra mim, viu, Edu, não foi pênalti. Um lance absolutamente normal, o Rafael vai pra uma disputa de bola. Não teve intenção de fazer a falta, não teve, o deslocamento ali, o contato absolutamente normal, que tem que ter isso, porque o futebol é um jogo de contato, e o árbitro, na minha opinião, não sei se ele estava mal colocado, aparentemente parece que não, mas ele viu que foi faltoso o lance e acabou dando pênalti, e aí quase que o Kaique França pega, né? Então, agora tem que fazer um ajuste o Hélice Zenando, porque perdeu o lateral esquerdo, e o Emerson era uma válvula de escape, né? Um jogador que escapa muito pelo lado, ele chega, tem presença, participou lá na última partida com o lance do gol também, que nós estávamos falando aqui agora, e aí ele perde um lateral, vamos ver como é que ele vai fazer o ajuste no segundo tempo, mas enfim, Edu, um jogo muito bom, bem movimentado, mas na minha opinião o Guarani deixou escapar a chance de fazer 2-3 e abrir uma vantagem no primeiro tempo, Edu. Olha, já Tigrão vai responder. Quem perde mais? O Guarani que perde Emerson, lateral esquerdo, ou Anápolis que perde o meia Juninho? 1-1, intervalo, até já. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes, Ali a chegada, Cachoeira saiu na cara do gol, vai marcar, bateu, espalma, Ravel, voltou pra Cachoeira, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Camisa, no vacilo geral do setor defensivo do Anápolis, lançado Cachoeira, ele saiu na cara do gol, bateu, o Ravel fez uma grande defesa, mas a bola voltou nos pés de Guilherme Cachoeira. Quando a fase é boa, quando o jogador está iluminado e tem estrela, isso acontece. Ele encheu o pé no cantinho direito do goleirão do Anápolis para marcar o primeiro gol do jogo. Aberto
do placar do Jonas Duarte. É gol do Guarani. Festa no torcedor bugrino. Festa no torcedor verde e branco. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando. Olha lá a galera vibrando porque balançou e se balançou a rede. Se balançou a rede, é gol. E é gol nesse momento do líder do Campeonato Brasileiro da Série C. É gol do Guarani. Guilherme Cachoeira. Na marca de 15 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito. Solta o grito e grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no Jonas Duarte. Guilherme Cachoeira. Guarani 1, Anápolis 0. Não deu pra você, Ravel. E o detalhe do gol, Primo Beretta. Valdemir Gomes. Valdemir Gomes, um abraço aqui pro André Luiz, o repórter feliz, casadinho de novo com a dona Ângela, curtindo a Bandeirantes, um grande abraço a eles. Vamos lá, Tigrão, Cachoeira pro Guarani e Lagoa pro Anápolis, hein? As águas rolaram, Tigrão, 1-1. Um abraço, Tigrão, boa noite, Tigrão. Boa noite, Edu, um abraço pra você também. Você achou o Dom e Ravel aí ou não? Achei. Será que é essa? Vamos lá, Dom e Ravel, hein? Só fez essa vamos também. ver. É que nem Jane Irondi, não se vá, só fez essa. Almir, lembra de Almir Rogério? Fuscão Preto, só fez essa. Olha lá. Brasil tinha acabado de ser tricampeão. Ih, tem uma confusão essa música, os dois já morreram, tá? Uma dupla cearense. Dom e Ravel, olha que beleza, hein? Cantada em prol inverso. Essa foi época, hein, Tigrão? Essa daí... época da ditadura. Bons tempos quando a dita era dura. Bom, hein, Ravel? Será que foi homenagem do pai do goleiro do Anápolis? Tá bom. Tá bom também. Já deu. Depois toca mais um pouquinho pra não dar problema. Jogo bom, né? No primeiro tempo, jogo legal, cheio de alternativas, preenchendo a nossa expectativa pré-jogo que tínhamos, de que o jogo seria movimentado, seria ofensivo dos dois lados. O Guarani querendo um time melhor do que o Anápolis, consolidar a sua classificação. E o Anápolis, em caso de vitória, tudo bem que aí o Paysandu também está perdendo em casa, né? E aí tá ficando mais delicada ainda a situação do Anápolis. Quem é que tá ganhando do Paysandu lá, Edu? Confiança. O Confiança também passa. Nesse momento o Anápolis, que com o empate vai ficando na 20ª, né? Porque o Confiança está ganhando. Mas o Paysandu pode virar e isso acontecendo até mesmo um empate, o Confiança ganhando, ele acaba passando o Barra e deixa na zona de rebaixamento o Barra e o Confiança, caso o Confiança não segure a vitória lá. Então, baseado nisso, e faltando depois desse jogo aqui só 3 rodadas, o Anápolis ia para cima, não tem outra alternativa. E o Guarani, querendo já consolidar matematicamente a sua classificação, também foi para cima. Então, um jogo legal, o Guarani saiu na frente, perdeu 3 ou 4 oportunidades de ouro. Para mim, sem nenhum exagero, poderia ter feito mais 2 gols. E aí vem o quem não faz, toma, né? Não matou e acabou tomando o gol, mas para mim prejudicado pela arbitragem. O penal cometido pelo Rafael em cima do Juninho não aconteceu. Não houve. Foi um contato normal, em tempo real, já fiquei com essa impressão, e vendo o replay, eu fiquei ainda mais convicto. Aí o Guarani estava bem armado, Isaac segundo volante, o Luiz Otávio primeiro, o Cauã Jesus caindo mais lá para o lado direito, fazendo a ala com o Inayan, o Emerson passando bem com o Cachoeira, lado esquerdo, enfiado o Luca, às vezes flutuava, invertia, entrava o Cachoeira no funil, tudo certinho no Guarani, envolvendo o seu adversário. Aí tomou o gol do empate, veio a confusão e não tivemos mais jogo. Estragaram o final do primeiro tempo os brigões, os galinhos de briga. Se vem e sai um dando, né, esporada no outro.
Não pode. Não pode. Mas, para mim, um primeiro tempo que o Guarani poderia ter matado, sim, foi castigado pelo grande número de gols que perdeu, e aí a 39 toma o gol, 1-1 o primeiro tempo, 2 expulsões de quem estava em campo, mais uma do Anápolis, do jogador que estava no banco, né? O Garibe, e tudo indefinido para o segundo tempo. Espero que tenhamos futebol e não luta livre, meu queridíssimo Leandro Bolis. Valeu, muito obrigado, Tigrão. Valdemir Gomes, da palavra fácil, tudo pronto. A bola vai voltar a rolar do Jonas Duarte. Apita o árbitro. Saída com o time da casa do Anápolis. Bola rolando. Vamos juntos pro segundo tempo para você ligado aqui na Bandeirantes. Leandro Bolis. Tá registrado. Quer ver? B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C até aqui. Um pro Anápolis, um também pro Guarani. O Bugrão saiu na frente, mas sofreu o gol de empate através de um gol marcado pelo Matheus Lagoa cobrando o pênalti. Tivemos 3 alterações no intervalo, lembrando que tivemos uma confusão no finalzinho do primeiro tempo, e na ocasião, como acabou de ressaltar o Tigrão, 3 jogadores foram expulsos, 2 que estavam em campo, um de cada lado, além de um jogador reserva do Anápolis, e evidentemente que esse reserva não entrou, né, Breno? Exatamente, não entrou, foi direto pro chuveiro. 3 alterações, uma no Guarani, saiu Cachoeira e entrou Renan Castro. Renan Castro, camisa número 26, está no jogo. Saiu Cachoeira no intervalo da partida. Lembrando que o Emerson foi expulso. No Anápolis, saiu Helder, camisa 3, para a entrada do Gustavo Henrique, 27. E saiu Luiz Felipe, 8, para a entrada do Samuel, número 28. Lembrando que o Juninho, 10, foi expulso. Bolis. Provavelmente o Renan Castro entra hoje e deve permanecer no time para o jogo da próxima segunda-feira contra o Ipiranga. Ah, já fica. Ele vinha sendo titular enquanto o Emerson estava machucado. Contra o Ipiranga, segunda que vem no Brinco, Renan Castro vai para o jogo. Ele que acabou sendo fintado pelo Matheus Lagoa, que tentou prosseguir na jogada, acabou caindo, o árbitro marcou apenas tiro de meta para o Guarani bater, porque encostou ali na cobertura o Luiz Otávio. Comecinho no segundo tempo, você ligado conosco no FM em 85,7 em alto e bom som da Bandeirantes Campinas no rádio. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do rádio. Nos aplicativos, o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rapaz, tá frio, hein? Tá ventando e ventando gelado em Campinas. Diferentemente de Anápolis, né? Porque pelo que a gente percebe pelas imagens, lá tá tranquilão, né, Breno? Ah, lá tá tranquilão. Lá é um clima seco e quente, né? Vitinho, mega direita, tentou cruzamento, tira Renan Castro, a sobra da bola volta para o time do Anápolis, que começa em cima do Guarani neste início do segundo tempo. Bola recuada para Rafael Costa, ele fez o passe na ponta para Leonan. O Anápolis sabe que precisa do resultado positivo hoje. Terá mais 3 jogos para definição se permanece ou não na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Por isso tenta vir para o ataque com Carioca. Carioca empurra pela meia para Matheus Lagoa, tentou o passe na ponta para Vitinho, a bola foi desviada e saiu. Tem mais uma ação ofensiva o time do Anápolis no comecinho do segundo tempo. Vamos bater 3 minutos. Vitinho cobra o lateral, ele volta a bola com o Carioca. Se apresenta para o jogo, recebe Samuel, acabou de entrar. Ele para, prende, olha, pensa, observa, empurra na ponta para Leonan no segundo terço do campo. Olha para a área, calculou, tentou o cruzamento. Lucas chega para travar. Recupera para Inayan, Inayan para Isaac, Isaac para Luca. Luca recolhe, domina, tem João Paulo por dentro. João Paulo para Isaac, para João Paulo, de novo para João Paulo. O JP recolheu, dominou, voltou para Luiz Otávio. Tem a pastagem de Renan Castro, se manda por campo de ataque, recolheu, dominou, levantou a cabeça, Caô Jesus se apresentou, ele volta, deixa o passe por dentro para Isaac, Isaac de novo para o Luiz Otávio, recomeça com o Rafael para Maurício Antônio. Guarani nesse momento todinho no campo de ataque, são 10 de um lado, 10 do outro lado. Maurício Antônio pela meia para Luiz Otávio, tem mais espaço no jogo. Caô Jesus domina, fugiu lá na ponta, Renan Castro, ele segurou, não tocou, volta para Luiz Otávio agora de novo para Maurício Antônio. Maurício Antônio abre pela direita para Inayan, aperta na marcação Gustavo Henrique, aí passe errado do Inayan. Gustavo Henrique tentou ficar com a sobra, Inayan chega, acaba segurando o jogador do Anápolis, o Atro pegou a falta. Pois não, Tigrão, chamou, falou, microfone aberto para você. Não, você não me perguntou, mas eu vou dizer o que eu penso. Eu não gostei da alteração do Hélio, não.
Eu acho que o jeito que ele deu ainda no primeiro tempo, puxando o Cauã Jesus ali para a lateral esquerda, tava legal. Porque a tendência do jogo no segundo tempo é o Anápolis pressionar o Guarani. No desespero. Tá caindo para a Série D. E aí, ele dá espaços e vai oferecer aquilo que o Guarani quer. O contra-ataque. E a melhor opção de contra-ataque é o Cachoeira. Então não gostei não. Não precisava nada disso. Aquela nova arrumação que ele deu, organizando com o Cauã Jesus ali, estava tudo certo. Agora ele mata o contra-ataque. O Lucas já não é mais um jogador de explosão. O João Paulo vem de trás com a bola. O Cauã também não é um velocista. E o cara do contra-ataque, aliás, como aconteceu contra a Inter de Limeira no terceiro gol, é o Cachoeira. E para arrumar a lateral, ele abre mão da sua melhor opção de velocidade num jogo onde o Guarani deverá ser reativo e deverá ser pressionado no segundo tempo. Não gostei. Já já eu quero ouvir também o nosso comentarista Gleger Zorzin. Comecinho no segundo tempo, placar de 1-1. Domina Mila, chega na marcação Cauã Jesus, chegou forte. Mila olhou pro outro, olhou bravo. Outro mandou seguir, bola pra Carioca, Carioca na meia direita, chega Luiz Otávio no carrinho pra recuperar. Mas o passe pra Cauã Jesus, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou pra Isaac. Chegou agora o Mila na bola. O jogo é pegado, é jogo que vale muita coisa, é a reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. Ficou com a bola de novo o time do Anápolis, de novo com Mila. Mila recolheu, dominou, se apresentou para o jogo. Samuel prefere o passe para Rafael Costa. O zagueiro deixa na ponta no segundo terço do campo para Leonan. Prepara o cruzamento, levantou, bola perigosa. A bola passou na frente do Matheus Lagoa. Fernando Viana também estava por ali. Ela foi embora em lateral para o Guarani. Que bola perigosíssima, hein, Bande Beretta? É muito perigosa. Na jogada do Leonan, quem que ficou olhando? O Rafael estava em cima, mas ficou olhando, jogador da equipe do Anápolis. Muito perigosa essa bola, quase o Anápolis faz o segundo. O Guarani, é claro, empatando o jogo, placar de 1-1. O Hélio Cizenando, que hoje completa 25 jogos na temporada, né? Ele comandou o Capivariano no Campeonato Paulista, 11 no total, tem 11 vitórias, 16 empates e 7 derrotas destes 24 jogos. Olha a bola perigosa, Maurício Antônio com o Kaique França, a bola estava nas mãos ali do Kaique. Maurício Antônio não quis nem saber, deu um bico na bola, colocou pela linha de fundo, escanteio de graça pro Anápolis bater, Breno. O Guarani parece um pouco perdido nesse início de segundo tempo. Leonan pelo lado esquerdo tá prontinho para fazer a cobrança do escanteio. Carioca e Rafael Costa sobem, os dois zagueiros agora do Anápolis, estavam com 3, mas o Helder saiu no intervalo. Leonan vem para a cobrança, já mexida no Guarani, mais uma, cruzamento na primeira trave, tira Luca. Coloca de novo a bola para fora, é mais um escanteio para o time do Anápolis bater. O Guarani com o uniforme tradicional, a camisa verde, calção branco, meia verde. Do outro lado o Anápolis com o seu uniforme tricolor, uniforme rubro-negro, né? O tricolor. As 3 cores ali do time do Anápolis, o preto, vermelho e o branco. Cruzamento para boca do gol de cabeça, sozinho Matheus Lagoa para fora. Toca longe do gol, é só tiro de meta pro Guarani bater. Só para completar, o Hélio no Guarani completando hoje 16 jogos. São 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E de novo a bola tá murcha. Que coisa esquisita, terceira, hein? Vez no segundo tempo. Já pegaram no primeiro tempo, tinha bola murcha. Segundo tempo, bola murcha. O Kaique França reclamou. O outro pegou e deu... Não, essa bola tá boa. O que será que aconteceu com as bolas no Jonas Duarte, né? Coisa pro árbitro explicar. As bolas são do mandante, né? O mandante que cede as bolas, mas muito estranho. O pessoal tá reclamando bastante que a bola estaria murcha. Você sabe quem é o responsável por isso? É o quarto árbitro, né? Antes do jogo ele tem que checar, tem que calibrar certinho a bola, né? Deixar para que tudo ocorra na mais absoluta tranquilidade. Só que às vezes cai ali no gandula, ou no malandrão, né? Tenta murchar a bola, ou a bola murcha mesmo. Isso acabou correndo. Vem o Anápolis, tentou chegar Vitinho, a bola saiu. Gleger Zorzin, eu quero ouvi-lo. E esta alteração no Guarani, este início de segundo tempo, o Anápolis está mais presente no campo defensivo do Bugrão, não tá não, Gleger? Mas isso era esperado, né? Terminou o primeiro tempo melhor, empatando o jogo. E aí, tá jogando em casa, no desespero, vai vir pra cima. Eu acho que o que pensou o Cizenando com a substituição foi realmente dar
dá uma solidez defensiva para o Guarani. Coloca um jogador, né, de característica, que é a sua posição, Renan, para jogar na lateral esquerda. Não sei se eu também não teria tirado o Cachoeira, mas aí é aquilo que a gente sempre fala, né? É a opção do treinador, e se ele fez isso, deve ter treinado, né? E alguém precisa fechar aquela linha lá, o fechamento de linha, para que você tenha 2 linhas de 4 agora com um jogador a menos. Então acho que ele pensou nisso, não dá para dizer que errou não, né? Agora, o Guarani não joga, né, o segundo tempo, apenas assiste. E agora, me parece, o Breno vai trazer aí, entrou o Carlos Eduardo na vaga do Isaac, né? É bem provável que o Guarani melhore um pouco na transição. Guarani vem para ataque, Luiz Otávio faz boa finta, carrega a bola por dentro, demorou para tocar, foi desarmado, voltou para ele, meteu o lançamento, Leonan chega para fazer o corte, sobra da bola para o time do Anápolis. Tentou aqui na ponta, acabou escorregando, mas houve a falta. O Bandeirinha marcou a falta do Carlos Eduardo, que acabou de entrar e cometeu a falta. Isso, refazendo o que ele fez errado no início do jogo, o Hélio Cizenando, né? Ele coloca o Carlos Eduardo, que é o titular da posição, no lugar do Isaac, camisa número 21, sumidão do jogo. Mais uma alteração no Guarani. Gabriel Antônio tá ligado conosco em BH com a família. Gabriel, Vilma, Carol, Bolis, cheguei do serviço agora, mas tô ligado. Valeu, Gabriel, sempre conosco. Olha que curiosidade aqui, que observação do Rubens Lima, 8074. Leonan, presta atenção, Breno. Leonan, lateral esquerdo do Anápolis, é o famoso Manuel ao contrário. Eu não tinha me ligado nessa. E agora o quarto assim... árbitro. Eu não tinha me ligado nessa. O quarto... Só que é N, né? O último não é M, é N, né? O último é N. E aí o João Paulo tá reclamando que tomou cartão. Reclamou, tomou cartão. O João Paulo, eu não tinha me ligado nessa. E agora o quarto árbitro tá junto com, se eu não me engano, o delegado do jogo, estão enchendo bola. Comprou aquele aparelhinho naquele site famoso. Eles não fizeram isso no intervalo, né? Sabe aquele site famoso? Toda hora tá em promoção esse aparelhinho aí, aquele site amarelo e azul. Mas isso já tava no primeiro tempo, por que eles não fizeram isso no intervalo? Deixa mais duro a bola? Pressão, né, Bolis? Deixa mais duro a bola? Você sabe que o Iago notou que o Tigrão tá se recuperando da voz. Aí ele receitou o chá de picão pro Tigrão. Chá de picão. 2 doses. E eu receitei uma pastilha pra ele. Pastilha de picão pra ele chupar. É mais eficiente. Ô Bolis. Pois não. Quer dizer que a bola mais cheia fica mais dura. Você que tá dizendo, não falei isso não. Vende esse aparelhinho aí pra calibrar, né? Isso, o aparelhinho deixa a bola mais dura. Manda uns 3 aí pra nós. Vai embora pro campo de ataque o time do Anápolis. Recupera lá na ponta, Matheus Lagoa, cruzamento vem por baixo, a bola passa de novo na frente do gol. Toda hora tá rondando a área bugrina. Fernando Viana fica com a sobra, tentou ficar, conseguiu o passe atrás. Leonan foi pra dividida, acabou caindo, o Adro fica na dúvida e a ponta lateral pro time do Anápolis, que o próprio Leonan vem pra cobrança. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol. Passando de geração em geração desde 1933. Ô, Bolis. Vamos juntos! Olha, é o seguinte, estão faltando poucos inscritos para a gente chegar a 65 mil inscritos no YouTube. Então, para você que está conosco, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A gente vai fazer aquela festa quando a gente chegar a 65 mil e que seja ainda com bola rolando nesse segundo tempo, né, Breno? Vamos torcer para isso. Quem está nos acompanhando e não está inscrito no canal, se inscreva no canal da Rádio Bandeirantes. Aliás, chegou uma informação importante de Anápolis, que o Cachoeira sentiu o joelho, que foi por esse motivo que ele foi substituído. Então ele vai ser reavaliado durante a semana. Cachoeira sentiu o joelho. Luca erra na saída do Guarani, recupera a posse de bola. Samuel recolheu, dominou, saiu da área, domina de novo, prende, segura, tentou a inversão aí. O Cauã Jesus se chega forte. Acaba caindo o jogador do Anápolis, o Anápolis reclama e em princípio o Atro mandou o jogo seguir. Carioca ajeita, domina na faixa central do gramado na pela direita. Recolheu, dominou, estamos com quase 14 minutos do segundo tempo, deixou por dentro para Mila. Aperta na marcação Carlos Eduardo, era o Carlos Eduardo que estava no lance ali com o jogador do time do Anápolis, ele que acabou de entrar.
Bola solta aqui atrás para Samuel. Samuel empurra para Rafael. Já domina no campo ofensivo, passadas largas do zagueiro. Fez o passe aqui na ponta, recolheu, dominou Gustavo Henrique. Tentou a tabela com o Leolan. Leolan prendeu, segura a marcação, dobra para cima dele. Para, prende, volta, recomeça com o Rafael. Vamos chegar a 15 minutos do segundo tempo. Placar de 1 para o Guarani, 1 para o Anápolis. Você ligado conosco no futebol da Bandeirantes Campinas para Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, da Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br. 15 minutos de segundo tempo, bola para o time do Anápolis com o Carioca. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, abriu pela direita para Vitinho, tenta o apoio, consegue lá atrás a zaga Bugrina cortar. Na sequência, a bola sobra para João Paulo. João Paulo tentou, dominou, acabou perdendo. Já recupera de novo o time do Anápolis. Dominou pela canhota, Leonan e tome cruzamento para a boca do gol. Chega do outro lado para fazer o corte, Cauã. Agora a bola saiu pela linha de fundo, escanteio, Breno. É pelo lado direito, pressão total do time do Anápolis no segundo tempo. Kaique França conversa com o Rafael, com a defesa do Guarani. Tá preocupado o goleirão Bugrino, Leandro Bolles. Em cima o Anápolis neste segundo tempo. Galo da comarca vem pra bola, tentando sair da zona do rebaixamento. Partiu Vitinho, pé direito, levantou pra boca do gol. Ninguém subiu, tira de qualquer maneira a defesa. Afasta lá atrás a zaga do Guarani, a bola volta para Rafael. Rafael recomeça com Samuel. Samuel ajeitou, dominou, já olhou para a entrada da grande área, ameaçou o lançamento. Agora ele parou, prendeu, segurou, deixou lá do outro lado para Mila. Mila na faixa central do gramado, devolve para Samuel. Samuel tem a opção do Rafael Costa, deixou curtinho no corredor para Rafael. Rafael domina, ajeita o Hélio Cizenando à beira do gramado, conversando com seu auxiliar Henrique. Bola no comando, tentou domínio, Gustavo Henrique, chega bem lá atrás, Inayan. Deixa para Carlos Eduardo, que na sequência empurra pela meia e acaba sofrendo a falta, o Luca. O jogo tá parado, o Guarani tá com muitas dificuldades para sair lá de trás, hein, Gleger Zorzin? O que o Bugrão precisa fazer para melhorar? Porque até agora, pelo menos nesse segundo tempo, o Ravel é um mero espectador do jogo, Gleger. É aquilo que eu tava falando agora, da transição, né? O Guarani perdeu isso. Com um a menos, o posicionamento mudou. 2 linhas de 4, né? Apenas o João Paulo à frente ali para tentar puxar esse contra-ataque. E a transição, ela ficou ruim, né? O Guarani não erra muitos passes, não consegue trocar 2, 3 passes na saída. Olha a chegada mais uma do Anápolis. Matheus Lagoa dominou, tentou proteger para bater pelo gol. Chica a zaga Bugrina para cortar na hora H. Recolhe, sai jogando o time do Guarani. Bola para Luca. Luca encara a marcação do Leonan. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, girou para João Paulo. João Paulo obrigado a recomeçar com o Leonan. Sai jogando o time do Guarani agora pelo meio com o Luiz Otávio. E agradecendo ao Márcio Santos que está ligado aqui. Ótima transmissão, parabéns. O Leonan jogou no Capivariano no ano passado com o Hélio Cizenando. É verdade, eu me recordo do Leonan. Trabalharam juntos no Capivariano. O Leonan, lateral esquerdo do time do Anápolis, viu, Breno? É um jogador que o Hélio Cizenando conhece bem. Aliás, trabalhou com muitos atletas, né? Por exemplo, o que acabou de chegar, o Neto Costa, trabalhou com ele na equipe do Capivariano também. Foi ele que trouxe o Neto Costa do Nordeste aqui para o estado de São Paulo. E é uma das possibilidades para entrar no jogo de hoje também. Capivariano da querida e simpática cidade de Capivari, do meu grande amigo e irmão Onivaldo Cuan, que é o rei de Capivari, lá da Shark, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes e também na TV. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, meio-dia. Grande Niva, um grande e forte abraço para você. Domina João Paulo para o time do Guarani. Bugrão um pouquinho mais com a bola nesse momento. Maurício Antônio. Tem a opção do Kaique França. Prefere o passe lá do outro lado na quarta zaga para Rafael. Ele domina o giro corpo e sai jogando. Tenta trazer, arrastar o Guarani para o campo de ataque. 1-1. Resultado de vitória. Recoloca o Guarani na liderança. Se o Anápolis vencer, o Anápolis sai da zona do rebaixamento. Jogo importantíssimo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Mais uma alteração. Vamos lá. Vai sair o 19, Fernando Viana no Anápolis para a entrada do 20, Felipe Pará. Saindo Fernando Viana, entrando Felipe Pará. Será que o Felipe Pará é do estado do Pará, Se eu não me Leandro engano, o Borges? Felipe Pará já jogou. Se não foi no Guarani, foi na Ponte. Se não foi na Ponte, foi no Guarani. Se não for o mesmo, é bem parecido.
Uma tradição que atravessa gerações, pais que ouviram seus jogos pelo rádio, ensinaram aos filhos a paixão pelo futebol e hoje os filhos compartilham esta mesma emoção com seus filhos. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade e tradição e da paixão pelo futebol, Tigrão. Passando de geração em geração desde 1933, a primeira emissora de Campinas. Pois não. Você podia me dizer por que a bermuda de jogo do Carioca é mais comprida do que a dos demais? Você se refere à parte da frente ou do lado? Ah, ela é mais comprida, né? Então é embaixo. Senão escapa. Tem que ser mais comprida, senão escapa tudo por baixo ali. Ô Tigrão, você não lembra quando eu jogava, eu só usava o short, o maior short era o meu, o mais comprido era o meu. Você não lembra disso, Tigrão, quando eu jogava? Você cansou de falar isso aqui. Você cansou de falar isso aqui. Inclusive, quando você foi como repórter lá no vestiário do Guarani, né? Você falou pra mim, que bermuda linda! Eu lembro. Aquela coladinha assim, atrás, né? Bem grudadinha, né? Assim. Aliás, o Gleger é da época que usavam enchimento no calção, não é, Gleger? Nos cantos, mas era na laterais. lateral, né? Na lateral, né? Era nas laterais, Mas exatamente. não tinha alguém que burlava essa regra? E na minha época não? também, eu não entendi, Bolis. Não tinha alguém que acabava burlando esteticamente essa regra? Colocando na parte de trás? Ou da frente. E o Tigrão cansou, viu? O Tigrão cansou de fazer reportagem dentro do vestiário, porque naquela época podia entrar dentro do vestiário, lembra, né, Bolis? E com cabo, né? Com fio ainda. Sempre fui comentarista. Acabava o jogo, quem que entrava, viu? Quem que tava primeiro ali na porta? Celção. Era 100-1. O Celção era o guarda, era o segurança ali, o Celção abria, quem entrava correndo? Tigrão. Valdemirzinho, né? Valdemirzinho. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Teve um amigo nosso que foi lá na praia da Lagoinha, lá em Ubatuba. E aí ele tinha uma vegetação bonita assim antes da faixa de areia. E tinha um pé de berinjela. E tinha uma grandona, prontinha. Graúda. E ele tava de sunga. Lá, vou levar, depois vou fazer uma salada. Pôs assim na sunga. Guardou a berinjela na sunga. Quando ele chegou na faixa de areia, tinha uns 10 andando atrás dele pra bater foto. Tá bom. Falta por trás, hein? Cometida do Samuel pra cima do Cauã Jesus. O jogo novamente está paralisado e de novo o Anápolis vai mexer. E o Felipe Pará, ele jogou no Guarani em 2017, viu, Bolis? 2 jogos ele fez. Quer dizer, não jogou tanto assim. Mas você sabe que o Felipe Pará é do Maranhão. É do Maranhão? É igual o Mineiro. O Mineiro que revelado pelo Rio Branco, né? Seleção brasileira, ele não é de Minas, ele é do Rio Grande do Sul. Vem pra cobrança na falta, o time do Guarani com o Renan Castro. Pé canhoto, levantou na segunda trave, a bola passou, tentou ainda Cauã. A bola quicou no gramado, foi embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 22,5, segundo tempo. O tic-tac do tempo, igual ao desta, você vai confirmar a Série C, 16ª rodada do Jonas Duarte. O Guarani tenta a chegada, a bola enfiada para Lucas. Chega bem a defesa do Anápolis para cortar. Confirmando, Guarani 1, Anápolis também 1, Edu Pinheiro. Ainda a Série C na Curuzu, segundo tempo continua. Paysandu 0, Confiança 1 e acabou na Série B. Lá na Serrinha, em Goiânia, Goiás 1, Londrina 0. Tem futebol na Bambam. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos. É o Timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. 2 alterações no Galo da Comarca. Exatamente. Saindo o número 5, o Mila, para a entrada 41. Do 41 Borim. 41 Borim no lugar do Mila. E saiu o Vitinho para a entrada do 22 Kaique. Kaique no lugar do Vitinho. As 2 alterações na equipe do Anápolis. E as 5 já feitas, né? Exatamente, acabou. Domina Borim.
Acabou de entrar no time do Anápolis, ele empurra por dentro e deixou para Samuel, ameaçou bater pro gol, abriu pela direita para Kaique. Kaique vai encarar a marcação do Cauã, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. E temos agora a geração Kaique e Cauã. Comum, né? Principalmente no início dos anos 2000. Naquela ocasião era um nome na moda, ou os nomes da moda. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Você encontra produtos no Iga Atacado, produtos de qualidade, produtos para sua economia, variedade, ofertas sensacionais todos os dias para abastecer sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br e saiba mais. Para o seguinte, hein, Tigrão, segundo tempo fraquíssimo, principalmente do Guarani, hein? Ah, não voltou para o segundo tempo. O Anápolis também não está jogando o que jogou no primeiro tempo, não. É que o Anápolis tá lá embaixo, né, Tigrão? Zona do rebaixamento, aquela coisa. Né? Não dá para cobrar muito, né? Mas o Guarani voltou com manhaca, hein? Pelo amor de Deus. E o Anápolis, claro que está sentindo, né, a falta do Juninho, que foi expulso. Ele que era o articulador, né? Mas pelo menos o Anápolis procura o ataque, não está produzindo. Mas o Guarani não, o Guarani praticamente, mais da metade do segundo tempo aí, praticamente não passou do meio campo. E o Anápolis empilhando escanteios, numa dessa aí. Mais um aí, ó. Tem escanteio, mais um, time do Anápolis para bater 25,5. Vem Leonan pra bola, autorizado, pé canhoto, vai levantar pra boca do gol, é perigo contra a meta bugrina. 1-1 o placar do jogo. Leonan vem pra bola, pé canhoto, levantou pra boca do gol, subiu pra afastar lá atrás, tira Maurício Antônio. Borim briga pela sobra, quase trombou com o próprio companheiro. Samuel com a sobra, tocou mal. Cauã Jesus briga para tentar recuperar. Luiz Otávio toca na bola, deixou para Carlos Eduardo. Recolheu, dominou com o pé canhoto, lançou mal. Era pro Cauã Jesus livre lá na esquerda, ele tocou no vazio para ninguém aqui na direita, Breno. Foi de cabeça baixa. Se ele tivesse levantado a cabeça, o Cauã Jesus estava livrinho na ponta esquerda. Ele preferiu a ponta direita, que não tinha ninguém. Ou pelo menos os jogadores do Guarani não acompanharam o raciocínio. 1-1, tá empatado o jogo e os dois times com 1 a menos cada. 10 contra 10, Boles. Do Guarani foi expulso o Emerson numa confusão no primeiro tempo, e quem saiu foi expulso no Anápolis foi o melhor jogador, né? O Juninho, camisa 10. Aqui recolhe Luca. Lembrando que o Guarani tem mais 2 mexidas. Aliás, 3 mexidas. Mexeu 2 vezes. E Nayan pressionado, ainda ele domina, controla a bola, volta para o Maurício Antônio dentro da grande área, domina, limpa, sai jogando por dentro para Luiz Otávio na zona perigosa. O Anápolis segue em cima, marcando para tentar recuperar. Bola para Carlos Eduardo, de primeira faz o lançamento e de novo para ninguém. De novo se livrou da bola o Carlos Eduardo, a bola fica de graça para o time do Anápolis. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas e emoções. As vitórias, derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. A primeira emissora de Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes! Alô, Juliano Rodrigues, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Já deixou o seu like, curtindo o futebol Bandeirantes. Valeu, Juliano Rodrigues. Aqui sai jogando o time do Anápolis com Borim. Borim empurra pela meia para Samuel. Samuel parou, prendeu, ele pensou para o zagueirão Carioca. Faz a abertura na pela direita para Kaique, tenta sair do Anápolis. Ele já pisa no campo ofensivo, invade o campo de defesa do Guarani. Kaique recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, deixou na passagem para Samuel. Inverte tudo, da direita para a esquerda para Rafael Costa. Recolheu, dominou o zagueiro, traz a bola para o pé direito, devolve do outro lado para Samuel. O Guarani se fecha nesse momento, 1-1. História que faz com que o Guarani ganhe uma posição, mas não volta para a liderança. Liderança só se vencer. Bola para Borim. Aliás sim, o Borim, né? Borim recebeu do Leonan. Agora sim, o passe aqui na ponta. Recebeu, dominou. Encara a marcação, Gustavo Henrique faz boa finta, levou para o fundo, passou Leonan, levou a marcação, Gustavo Henrique traz a bola para o pé direito, cruzou para a boca do gol, subiu para afastar, tira lá dentro Rafael. Volta para Borim, jogou para a área, tira Maurício Antônio. Luca vai brigar, botou na frente, Luca ganhou de Carioca, vai sair na cara do gol. Luca recolheu, dominou, agora vai marcar, bateu pra fora! Pra fora de novo, Luca! Não, Luca! Não, Luca! 1000 vezes não pra você, Luca!
Na melhor chance do segundo tempo, ele ganhou na corrida no meio campo. Ficou cara a cara e bateu pra fora, Breno Beretta. A especialidade do Luca hoje, perder gol cara a cara. Já teve 2 chances no primeiro tempo e desperdiçou. E essa seria uma jogadaça, porque ele fez uma jogada bonita para ganhar essa bola praticamente do meio campo. Saiu cara a cara com o Ravel e o que ele fez? Desperdiçou, chutou para fora. A chance mais clara de gol do segundo tempo. E o Luca exagerando em perder gols. Guarani já poderia estar vencendo de uns 3-1. Perde o gol, Luca. 1-1, tá empatado o jogo. Inacreditável a chance perdida pelo Luca. Amanhã na tela da Band, meio-dia, você vai ter a oportunidade a partir do meio-dia de ver esse lance. Ele ficou cara a cara, teve a chance, a tranquilidade para escolher o canto e mandou para fora. Que chance, Gleger Zorzinho, perdeu o Guarani. Não pode, né? Não pode perder essa chance, Boles. Na cara do gol. E o Luca, cara, um cara que sabe fazer gol, né? Já é a segunda que ele perde cara a cara com o goleiro. O Guarani perdeu muita chance, né? No primeiro tempo era para ter feito um placar mais elástico. Agora no segundo tempo você vê, o Anapolina tem a posse de bola, mas o Kaique França não fez nenhuma grande defesa, né? E aí a hora que você tem, porque o jogo é assim, ó, jogo truncado, jogo difícil, né? E a hora que tem a bola do jogo para você matar a partida, erra. Então tem que ter um pouquinho mais de calma. A transição do Guarani precisa melhorar um pouco mais para que o Guarani possa criar um pouco mais de oportunidades. Ele foi embora, né, Breno? Também, foi embora. Depois dessa? Ah, depois dessa não tinha como continuar. Entrou Neto Costa no lugar do Luca, camisa 97. Saiu João Paulo, 10, para a entrada do Herbert, artilheiro do time, 27. Entrou o Herbert e o Neto Costa. Os dois que entraram saíram, o João Paulo e também o Luca. Neto Costa é estreia, né? Neto Costa já tinha estreado no final do jogo contra a Inter de Limeira. Eu estava lá e nem observei, viu, Breno? Nem relou na bola quase, mas foi bem no finalzinho. Então hoje, oficialmente, segundo jogo. Oficialmente não, né? Hoje, pra valer a sua estreia. Cruzamento para a área do Guarani, chega lá atrás, Rafael para fazer o corte e coloca a bola para fora. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Vamos juntos no futebol da Rádio Bandeirantes. Você que está pelo YouTube, deixe o seu like na nossa transmissão, se inscreva no canal, rumo a 65 mil inscritos. Tirando lá atrás o Luiz Otávio, deixou para Neto Costa. Recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou para Cauã, sai driblando, escapou do primeiro, do segundo, botou na frente, bola espirrada. Volta para Samuel, que no meio campo recua o goleiro Rafael. E Atacado, muito mais variedade, economia e ofertas sensacionais. Todos os dias para abastecer sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br, saiba mais. Leona tentou invadir a área, chega bem lá atrás, Maranhão auxiliando a defesa. Inaia com a sobra, deixou para Maurício Antônio, levantou para o próprio Maranhão. Tentou desvio de cabeça procurando o Neto Costa, chegou Rafael Costa, são irmãos, primos, enfim. Fato é que o Rafael Costa conseguiu o desvio e o recuo para o goleiro Rafael. Recomeça com o Carioca Tigrão. Carioca recorre, domina, ele parou, prendeu, ele pensou pela linha para Samuel. Marca a distância, Neto Costa, o tempo vai passando, 30 Ajuda aí, vai, minutos e meio segundo tempo. O que foi, Tigrão? Ajuda aí, vai. Pô, deixa a gente mais calmo, vai. É o Herbert, não é o Maranhão, não. Foi isso que eu disse. Herbert, foi isso que você disse também, né, Breno? Foi Herbert. E por que eu disse Maranhão? Porque Às vezes você pensou nele. Porque eu fiquei imaginando que o Maranhão faria aquele gol que o Luca perdeu. Não faria também. Não faria. Então é o Herbert, certo? É o Herbert. Muito obrigado. O Herbert faria. Herbert, que foi o herói do último derby, né? Ele é o artilheiro do Guarani, né? 6 gols. Aliás, do único derby nesse ano de 2026. Lançamento lá na ponta, recebe, domina o time do Anápolis. Pé direito, passe na entrada da grande área. Matheus Lagoa na área, bateu cruzado. Não conseguiu bater porque ele foi travado, né? Ele fez todo o movimento para bater, mas foi travado. A bola foi embora, está marcado escanteio para o Anápolis bater, Pepe. Escanteio pelo lado direito. E curiosamente o Guarani, que está disputando a liderança da competição nesse jogo, já foi líder 4 rodadas, está tomando sufoco do lanterna do campeonato.
Escanteio lado direito, preocupado o goleiro Kaique França. Vem Borim pra cobrança. Autorizada a cobrança do escanteio lá pela direita. Levantou na primeira trave. Bola perigosa. Chica defesa bugrina pra afastar. Na sequência tentou ganhar e ganhou. Botou na frente Herbert na velocidade. Velocidade pura. Ganha no corpo. Aí vai ter que encarar 2 marcadores. Tentou a pedalada, pisou na bola. Agora são 3. Insistiu no lance. Briga com o corpo. Leva o melhor. Dá um jogo de corpo pra cima do Leonan. Fica com a bola. Fez o passe. Que bolão. Na cara do gol. Guarani vai marcar. Neto Costa pra fora. De novo. Incrível. Incrível a chance que o Neto Costa perde a favor do Guarani, Breno Beretta. Sem condições, né? Cara a cara, poderia se consagrar ele e o goleiro. O que ele fez? Chutou a bola pra fora. Perdeu uma grande oportunidade, de nível das oportunidades que o Luca perdeu. Neto Costa e o goleiro. O que ele fez? Chutou pra fora. Aí não dá, né? E aí o Luca e o Neto Costa não fizeram, mas a Beth faria. Putz, sensacional. Aqui carrega a bola, Herbert, encara a marcação, levou pro fundo, prepara o cruzamento, tentou ganhar escanteio, chega lá atrás da defesa. O passe saiu, ele tentou bater a bola contra as pernas, o corpo do marcador, não deu. A bola ficou de graça para Rafael Costa, que mete o lançamento na velocidade do Matheus Lagoa, ele chega, aqui para canhota, encara a marcação do Maurício Antônio, dá o bote, a bola espirra, volta para Matheus Lagoa, de novo vai encarar, ainda Lagoa, tentou a finta, Maurício Antônio de novo toca na bola, Inayan com a sobra para Carlos Eduardo, de novo para Inayan, aqui na marginal do campo, meteu o lançamento pro Neto Costa, a posição é legal, saiu do gol, Rafael, tira de qualquer maneira, devolve a bola no campo de ataque do Anápolis, rebate de cabeça Maurício Antônio, cai com o Leonan, esse domina bonito, coloca no terreno, faz o passe por dentro para Borim. Borim tomou uma cutucada ali do Neto Costa que vai receber cartão amarelo. Ô Tigrão, qual foi a pior ou o jogador que decidiu de forma pior o lance, o Luca ou o Neto Costa? O Luca. A do Neto Costa também, Tigrão, vou dizer uma coisa, hein? Vou falar pra você um negócio, hein? Que horror! Eu na peladinha lá na SEC, faço de bunda esse gol aí. Mas a gente já falava e falamos muitas vezes aqui na Rádio Bandeirantes, Tigrão participou do Esporte em Debate no dia que a gente debateu sobre isso. Neto Costa é centroavante, mas durante a carreira ele fez poucos gols. O ano que ele mais fez gol pelo Atlético em 2024, se eu não me engano, 7 gols. É centroavante que não faz gol. Guarani para ataque, posição legal. Herbert agora vai marcar. Rolou pela meia, tirou mal defesa, voltou para Cauã, dominou, tentou a finta. Foi desarmado na hora H por Kaique. Kaique chega na cobertura, na sequência saiu com bola e tudo, lateral para o Guarani. Saiu com bola e tudo, o Cauã já cobrou. Tá aberto o Anápolis, bola para Carlos Eduardo, olhou para a área, não cruzou, pico na grande área, cedor canhoto. Ele volta por dentro pela meia para Luiz do Otávio, ajeitou para Inayan, vai soltar bomba no meio do caminho, a bola foi desviada, bloqueada, voltou para Inayan, falta para cima dele. E a falta é perigosíssima pro Guarani bater, Breno Beretta. Muito próxima da grande área, próxima daquela meia-lua da grande área, uma falta perigosa. E é claro que vai levar perigo pro gol do goleirão Ravel. Agora o Everton Brito vai fazer a estreia com a camisa do Guarani. Vai sair o Cauã Jesus, número 66. Everton Brito, 29, fazendo a estreia com a camisa do Guarani. Eu achei que no lance anterior o Herbert poderia ter batido pro gol, né? Poderia. Acabou de entrar, tá cheio de gás, o zagueirão Ou ter invadido a área também. E o zagueirão tava lá, cansadão desde o início do jogo. Ele fez a pior escolha, né? E agora o Everton Brito entrando. Agora, o Everton Brito também não marca muitos gols, mas eu acho que se ele pega uma dessa, como pegou o Luca ou o Neto Costa, ele faria. A finalização do Neto Costa, eu cheguei à conclusão que foi de tornozelo. Falta perigosa para o Guarani. Carlos Eduardo com o pé direito. Renan Castro com o pé esquerdo. Quase 38. Vale para o Guarani a liderança em Castro de Vitória. 1-1. Quem sabe a galera bugrina na expectativa. Então capricha, capricha, capricha que dá. Carlos Eduardo para fora. E passou perto do gol. Quase, quase a bola foi no ângulo direito do Ravel. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 38 minutos cravados, segundo tempo. Estamos
as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C. 16ª rodada está terminando a 16ª e depois serão 3 para definição. Desta primeira fase da Série C, no Jonas Duarte, Anápolis e Guarani, 1-1, vem Bugrão. Herbert botou na frente, fez a finta, Carioca chega no carrinho, na bola por baixo, colocando para fora. Escanteio, recebe os cumprimentos praticamente todo o time do Anápolis, o Cariocão. Meteu para fora, escanteio, Breno. Pelo lado direito, Carlos Eduardo de perna direita já tá posicionando a bola com carinho. Quem sabe agora é o segundo do Bugre. Carlos Eduardo vem para a cobrança, respira fundo, tem a 15 estampado na camisa, vai levantar para a boca do gol. Estamos entrando na reta final do jogo, 1-1 no Jonas Duarte, os dois times com 10 em campo. Partiu Carlos Eduardo na primeira trave, a bola foi curta, chega Samuel para cortar. Renan Castro vai ficar com a sobra, não tem ninguém do Anápolis, ele recomeça com o Inayan. Inayan na faixa central do gramado, com isso o time do Anápolis se sai. Com o pé direito ele empurra na ponta para Carlos Eduardo, recolheu do minuto, já passou o Luiz Otávio pedindo, meteu um elástico para cima na marcação do Leonan, traz para o pé canhoto, cruza para ninguém, ela passa por todo mundo. Confirmando Edu Pinheiro no Jonas Duarte em Anápolis, 1-1 Anápolis e Guarani. E o Ítalo empata, hein? O Ítalo empata para o Paysandu no finalzinho dos acréscimos. Agora Paysandu 1, Confiança também 1. E o Anápolis era último, né? Com esse empate, Anápolis agora é penúltimo com 13 pontos. E o Guarani com esse empate é o terceiro colocado com 27. Na verdade ele já iniciou a rodada na 19ª colocação, né? Porque ganhou do Volta Redonda. Poderia sair, ou pode até sair, se vencer o Guarani. O time do Anápolis, que nesse momento ocupa a 19ª colocação, segue na zona do rebaixamento. Lembrando que os dois últimos serão rebaixados e 6 times sobem da Série D de dado para a Série C no ano que vem. Domina Leonan. Ele tentou a fita, Herbert chega bem para fazer o corte, domina Sérgio contra a marginal do gramado para Carlos Eduardo. A galera aqui no chat bastante insatisfeita, né, com os erros do Guarani, os erros de finalização. Vem de novo o Grão. Herbert pela ponta direita, domina, vai encarar a marcação do Leonan, ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou, girou, soltou para Carlos Eduardo, curtinho para Luiz Otávio na meia direita para Inayan, se apresenta para o jogo, Inayan na ponta para Herbert, tem Neto Costa na área, preparou o cruzamento, calculou, mas não cruzou, rolou na entrada da grande área para Inayan. Inayan domina, pisa na bola, leva para o fundo, prepara o cruzamento fechado, Rafael saiu do gol, dá um soco na bola, sobra para Matheus Lagoa, faz grande finta para cima do Herbert, carrega a bola, uma meia-lua para cima do marcador, já pisando no campo ofensivo, tentou outra finta espetacular para cima do Luiz Otávio, que ficou caído, aí ele fez isso. Tocou pra ninguém, nas mãos do Kaique França. Aí deu uma empolgada, né, bebê? Empolgou demais o jogador do Anápolis, né? Fez 2 grandes jogadas. Primeiro o drible da Vaca, depois essa entortada no Luiz Otávio, que ficou caído no chão. E agora quem tá caído é o Herbert. Tá pedindo maca, tá sentindo o joelho esquerdo. O Cachoeira, lembrando, ele foi substituído no intervalo e a informação que chegou pra gente é que ele sentiu o joelho e vai ser melhor avaliado durante a semana. E agora o Herbert sentiu o joelho esquerdo. A maca móvel entra no gramado, finalzinho de jogo e a partida tá empatada. 1-1 no Jonas Duarte, Bolis. Se não puder continuar, o Guarani vai terminar o jogo com 9 jogadores, porque já fez as 5 alterações. Posterior, hein? Não é joelho, Ticão? Posterior da perna direita. Tá mancando ali, né? Não, Herbert. Então. Só não pediu pra sair porque ele sabe que já trocou 5. Olha lá. Tá indo pra linha lateral. Provavelmente o Guarani vai terminar com 10. 9. E o Herbert tava muito bem no jogo. Terminar com 9. Tomara que volte. Vai terminar com 9 porque o Emerson foi expulso. Tá tentando voltar, recebendo 9, atendimento médico à beira do campo. Vem Guarani, lançamento pro Everton Brito lá pela canhota, chica a defesa para cortar. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Reta final do jogo, placar de 1-1. Você que tá ligado conosco no YouTube. Faltam poucos inscritos, poucos mesmo, pra gente chegar a 65 mil inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que já é, espalha para geral. Vamos ter aquele engajamento na reta final da transmissão. Já tem o apito final do comando do Edu Pinheiro, que agora chega com a sua informação, Edu. Virou Paysandu, cara, nos acréscimos, hein? Paysandu 2, Confiança 1, Paysandu quinto colocado nesse momento com 26 pontos. Rouba a 8ª colocação da Ferroviária, né? Ferroviária empatou. Estava vencendo o jogo por 2-0 no sábado diante do Figueirense. Deu uma vacilada, sofreu o gol de empate.
e, consequentemente, com a vitória aí do Paysandu, está deixando o G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Falta e cartão por camisa 4 do Anápolis. Falta para o Guarani, bebê. É merecido. Rafael Costa, amarelado, jogador da equipe do Anápolis. Tem uma falta para o Guarani bater. O Carlos Eduardo é sempre ele. Nas cobranças de bolas paradas, o Rafael Costa, ele colocou a mão no rosto do Neto Costa, que ficou caído, né? Os dois parentes, como você disse, Boles, são, né, primos distantes, são né? distantes. Não se conhecem, né? Estão se conhecendo hoje. Exatamente. Mas são da família Costa. Agora a falta é de muita distância. Preocupado o goleiro Ravel. Na bola, Carlos Eduardo. Daí tem que ser pancada. E o Carlos Eduardo pega bem nela. Ele já bateu. Não entrou bem no jogo. Mas é um jogador de qualidade. Aí tem que ser porrada. Vem pra bola, Carlos Eduardo, pé direito, a bola explodiu na barreira, que deu um passo pra frente e claramente foi atrapalhado, né? O Carlos Eduardo, a bola explodiu ali no Matheus Lagoa. Na sequência, a bola sai, tem lateral o Guarani para fazer a cobrança. Olha os grupos nesse momento da segunda fase. O Guarani está ali no grupo 3, ao lado de Brusque, Santa Cruz e Ipiranga. No outro grupo, o Inter de Limeira, Botafogo da Paraíba, Paysandu e Caxias. Domina Renan Castro, parou, prendeu, ele pensou, rolou, boa bola, Carlos Eduardo tentou, Herbert, Chica, Kaique lá atrás para fazer o corte, consegue o passe lá na direita, recolheu, dominou para o time do Anápolis, o Felipe Pará, tentou a devolução para o Kaique, Renan Castro atento para recuperar, empurra para Carlos Eduardo, boa bola para Renan no fundo, tem poucas opções na área, ele cruza, tentou Neto Costa, tira a defesa, passou pelo primeiro Bugrino pelo segundo. Mais 4. Econômico, juizão, hein? Segundo tempo, só 4? 4 minutos, vamos até 49, já Edu Pinheiro no apito final. Aqui domina Renan Castro, Renan meteu lá pro Everton Brito e tentou a finta, escanteio. Chegou travando o Kaique, não. Deu escanteio ou tiro de meta, professor? Deu tiro de meta, foi meio que no grito, não foi não, bebê? Olha, ele deu que a bola ricocheteou e voltou, bateu no Everton Brito e saiu. Eu realmente não vi, foi muito rápido o lance. Acertou nesse lance. Agora, detalhe, hein? O Guarani, depois dos 35 minutos, subiu a marcação, passou a envolver a equipe do Anápolis, que me parece extenuada fisicamente. E esses 3 minutos e meio aí para acabar, se o Guarani pressionar um tostãozinho, vai ganhar o jogo. E se ganhar, volta para a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. E aí a questão dos grupos aí muda tudo. Bola na ponta para Renan Castro, ele recolhe, domina, girou por dentro para Luiz Otávio. Depois desta serão 3 rodadas para definição. Cruzamento para a boca do gol, passa por todo mundo, vai direto para fora. Lembrando que o Guarani tem 2 jogos em casa contra Ipiranga e Brusque e sai para pegar o Botafogo da Paraíba, que nesse momento tem a maior sequência invicta no Campeonato Brasileiro da Série C. Começou muito mal, foram 6 derrotas seguidas com Marcelo Fernandes. Foi campeão da Série C com a Ponte no ano passado, mas conseguiu ajeitar as coisas lá em João Pessoa e nesse momento o Botafogo, que aliás, em determinados momentos do jogo contra o Santa Cruz, quando estava vencendo, pulava para a liderança da Série C. Depois cedeu o empate e com os resultados nesse momento é o 4º colocado. Vem embora o Guarani pro ataque, bola para Everton Brito, soltou para Herbert, caindo agora pela canhota. Ele recolheu, dominou, encara a marcação, balançou, girou, Herbert, pé direito, cruzou para Neto Costa, subiu a defesa para afastar. Rebote volta para o time do Anápolis, que ainda vai tentar um ataque, Matheus Lagoa se livrou da marcação do Maurício Antônio, aí vai ter que encarar um batalhão de jogadores do Guarani. Ele encarou, Rafael, chega bem, corte preciso, perfeito, para recuperar, posse de bola para o time do Guarani. Já estamos no tempo acrescido pelo árbitro do Maranhão, Alas Lopes, placar de 1-1, Anápolis e Guarani. O Bugrão saiu na frente, cedeu empate ainda no primeiro tempo. 2 jogadores foram expulsos e aqui o Everton Brito clareou, disparou, Ravel em 2 tempos para fazer a defesa, Pandibireta. Tá faltando mais arriscar. Jogadores do Guarani de fora da área, principalmente o Carlos Eduardo, que bate bem na bola. O Everton Brito tentou o chute, abriu para ele, mas o goleiro foi melhor nessa, o Ravel. 1-1, tá empatado o jogo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você.
Vamos juntos nesta reta final de jogo, 48. Vem Anápolis pela direita, cruzamento. Rafael chega, rebate, tira mais uma, bola volta no rebote para Borim. Borim pela meia para Samuel. Samuel tem Leonan, quebra canhota, prefere o passe para Gustavo. Ele evita a saída, dominou, soltou para Matheus Lagoa. Matheus Lagoa pela meia para Leonan. Deixou a bola passar, agora ele vai por dentro. Para, prende, segura. O Guarani se fecha, a bola para Borim. Borim tem a posse de bola dominada ainda. Ele para, segura, girou na entrada da grande área para Felipe Pará. Faz a abertura pela direita para Kaique. Kaique mete cruzamento na área, a bola vai passando e Nayan tirou, mas tirou uma bola na zona perigosa. O Matheus Lagoa recuperou, disparou, a bola foi desviada e é gol do Anápolis! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do Anápolis! Matheus Lagoa tem a 7 estampado na camisa. Quem não faz, toma. Quem não faz, vacila, leva. E o Guarani leva o gol praticamente aos 49 minutos do segundo tempo. Um cruzamento para a área e Nayan deu uma vacilada, tirou mal. Matheus Lagoa, que estava mortinho no lance, decidiu ficar atento, recuperou, soltou a bomba. E aí a bola desviou exatamente no Inayan e encobriu o Kaique França. O Anápolis vira o jogo e sai nesse momento da zona do rebaixamento. Matheus Lagoa de novo. Anápolis 2, Guarani 1. A bola pune, Breno Beretta. A bola pune. O detalhe é o seguinte, que o Guarani foi covarde nesse segundo tempo. Jogadores foram covardes, jogando para trás contra o vice-lanterna da competição, o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série C. E o Guarani perdeu gols incríveis durante todo o jogo, com o Luca, com o Neto Costa. E o time muitas vezes ficou acuado para uma equipe que está com 3 meses de salários atrasados e partiu para cima do Guarani. Um treinador que fez substituições e escolhas erradas e serve para abrir o olho pensando em segunda fase da Série C. Um Guarani covarde que toma a virada e um resultado merecido para o Anápolis. E acabou, apita o Wallace Lopes, não há tempo para mais nada, muita comemoração do torcedor do Anápolis, da comissão técnica. O Luan Carlos, treinador, saiu em disparada, comemorando com todo mundo. Afinal de contas, ele consegue tirar nesse momento o Anápolis da zona do rebaixamento, conquista a segunda vitória consecutiva. O Guarani perde mais uma depois de um resultado positivo na última rodada, se mantém na 4ª colocação, mas agora tem a companhia também do Paysandu e perde a possibilidade de terminar na liderança da Série C e em uma melhor posição se tivesse somado pelo menos um ponto. Deu Anápolis de virada no último lance do jogo. Anápolis 2, Guarani 1. Guarani conhece a sua 4ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série C e o Anápolis a sua 4ª vitória. Breno Beretta, um destaque antes da gente passar para o Edu Pinheiro. Um destaque e uma coisa que eu bato sempre na tecla. O que o Guarani faz durante as semanas, né? Foram 2 semanas de preparação para esse jogo. A imprensa não pode acompanhar treinamentos. Jogadores não falam. Não tiveram acesso à imprensa essa semana. Jogadores não quiseram treinar por conta de salário na última semana. Aí o Guarani vem e faz um lixo de jogo como esse. O que esperar do time que tem a maior folha da Série C? Um papelão desse como o Guarani fez contra o penúltimo colocado, o time do Anápolis. Tem muita coisa errada. Eu espero que quando a SAF chegar, que limpe tudo. Que o Guarani comece praticamente do zero, porque tem muita coisa errada no Guarani, começando pelas escolhas do treinador. E tem muito jogador que não poderia vestir a camisa do Guarani. O Guarani perde 2-1 de virada para a equipe do Anápolis. Eu volto com você, Leandro Borges. Valeu, muito obrigado. O Breno Beretta que volta já dentro do apito final. O Guarani vacilou, dançou, perde o jogo de virada. E por falar em perder, perdeu um caminhão de gols. Só o Luca. Foram duas claríssimas. Teve mais uma que ele perdeu, além daquela péssima finalização do Neto Costa. 4. Aliás, o Neto Costa foi marcar aí nesse último gol. Foi ele que não conseguiu marcar o cara, né? Acabou de chegar no Guarani, entrou no segundo tempo e prefere jogadores como Neto Costa do que dar chance para jogadores da base, né, Tigrão? E Nayan também rebateu muito mal a bola, né? Nayan fez uma assistência, né?
A assistência. Ainda depois se joga na bola, aí já é fatalidade. Bateu nele e encobriu o Kaique. A gente já vai comentar já. Boa. Mas que molecagem do Guarani, hein? É isso aí, já o Tigrão, o Gleger também vão analisar esta derrota do Guarani dolorida, hein? No lance final do jogo, Bugrão perde para o time do Anápolis e agora terá 3 jogos decisivos, primeiro para garantir a sua classificação e também entre os 4 primeiros colocados. Final de jogo no Jonas Duarte, deu Anápolis de virada com 2 gols de Matheus Lagoa. Anápolis 2, 1 para o Guarani, o Bugrão saiu na frente com Guilherme Cachoeira no primeiro tempo, jogo que foi bastante confuso, quente na reta final do primeiro tempo, quando 2 jogadores foram expulsos, né? 2 jogadores acabaram sendo expulsos. 10 da noite, mais 4 minutos, você fica com a gente no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, porque na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Meus amigos, hein? Tigrão começa comentando, depois o Gleger, essa vitória do Anápolis, muitos gols perdidos pelo Guarani. E fazendo aqui um resumo desse jogo é o seguinte: gol do Guarani a 15 minutos de jogo, Guilherme Cachoeira, cara a cara, goleiro chuta, bate no goleiro, volta pra ele, faz 1-0. E o empate do Anápolis foi de um pênalti que o árbitro achou que o Rafael, zagueiro bugrino, fez pênalti em Matheus Lagoa. E o próprio Matheus Lagoa bate quase que o Kaique França defende, empata 1-1. Isso a 38, primeiro tempo. Entre o gol do Guarani e o empate do Anápolis, o Luca perdeu 3 gols, 3. Se bem que também o Kaique França fez uma bela defesa no chute do Juninho. Aos 42, 1-1 o jogo, confusão. Confusão entre jogadores. Juninho do Anápolis é expulso. E o lateral esquerdo Emerson do Guarani também expulso. E do banco foi expulso Garibe, que é do Anápolis. Vem o intervalo. E aí, segundo notícias, Guilherme Cachoeira sentiu o joelho. E o Cizenando tira a Cachoeira.
e coloca Renan Castro, que é lateral esquerdo, para recompor a expulsão do Emerson. E aí, jogo morno e tal, o Tigrão vai comentar. E aí, meus amigos, a 28 minutos, segundo tempo, o Luca ganha na corrida, passa pelo seu marcador, rápida corrida, corre, cara a cara, chuta pra fora. Foi o quarto gol que o Luca perdeu no jogo. Foi o último lance do Luca, imediatamente cizenando. Tira Luca e coloca Neto Costa, e tira João Paulo, coloca Ebert. E com essas duas entradas, Guarani dá um ganho, e o Neto Costa, a 34, perde o gol cara a cara. Perde, chuta pra fora na saída do goleiro. Inayan sofre falta depois, e o Carlos Eduardo chuta raspando o travessão. Faz 1 ano e 3 meses que o Guarani não marca gol de falta. E aos 49 veio o castigo. Eu não sei quem do Guarani tira de cabeça, mal tirado. E aí sobra pro Neto Costa. Inayan. Oi? Foi o Neto Costa? Inayan. O Inayan, né, Tigrão? Tirou mal de cabeça. E aí a bola é trabalhada. O Matheus Lagoa chuta, bate no Inayan, desvia. E é o segundo gol do Anápolis. Oi, Tigrão. Anápolis 2, Guarani 1. O seu resumo mostra que o grande flagelo do Guarani, meu querido Edu Pinheiro, na partida de hoje contra um time limitadíssimo, que é esse time do Anápolis, foi os erros de finalização. Errou demais, perdeu gols feitos. E o Guarani no primeiro tempo foi bem, fez uma boa partida, mas acabou sendo prejudicado pela arbitragem porque tomou um empate num penal que não existiu. Muito bem, esse é o placar do primeiro tempo, com o Guarani melhor e um Guarani que poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, feito pelo menos 3-0. Teve oportunidades assim, mas não é chutinho que o goleiro deu um tapinha, fez uma graça, não. Lances cara a cara. Para matar o jogo, não matou. E aí veio o segundo tempo, o que aconteceu? Algo parecido com aquilo que nós vimos no jogo lá de Belém contra o Paysandu, quando o Guarani ganhava por 2-0 e voltou sem intensidade nenhuma, voltou lento, voltou errando passes, voltou jogando dentro do seu campo e trouxe o adversário para cima. O Paysandu, na oportunidade, se aproveitou bem e virou o jogo 3-2, mas tem muito mais qualidade do que o Anápolis. Hoje o Anápolis tomou conta territorialmente, empilhou um monte de escanteios, mas não teve nenhuma chance real. E o Guarani, mesmo jogando mal no segundo tempo, mesmo sem intensidade, mesmo desinteressado pelo jogo, ainda assim teve 3 grandes oportunidades. E perdeu, cara a cara. Com o Luca, né? Com esse Neto Costa, cara a cara. E aí, nós sentimos que a equipe do Anápolis, do Anápolis estava completamente desgastada, fisicamente. Correu demais para pressionar o Guarani. Subiu as linhas, dava o contra-ataque, ficou de joelhos esperando o gol do Guarani, que perdeu por falta de qualidade no acabamento, nas finalizações. E aí vem o castigo. Só que depois dos 35 do segundo tempo, quando o Anápolis perdeu a intensidade, se desgastou, o Guarani subiu um pouco as linhas e estava com o gol nas mãos, mas voltou a errar nas escolhas e nas finalizações. Nós até dizíamos aqui, se jogar um tostãozinho de bola vai fazer o gol no finalzinho. Não fez, e aí comete um erro defensivo, e aí a fatalidade da bola que bate no Inayan, no arremate para gol do Matheus Lagoa, ela ganha outra trajetória, encobre o Kaique França, e aí 49, o juiz tinha pedido 4, a bola saiu e acabou o jogo, o Guarani amargando uma derrota perigosa, e que o deixa
a 3 pontos, ou a 2, o Edu pode me ajudar aí, a 2 pontos do 9º colocado. Isso. Do 9º colocado. Sempre lembrando que o que interessa é estar entre os 8. De preferência, entre os 4. Mas detalhe, o Guarani perdeu uma posição. O Paysandu ultrapassou o Guarani, que foi para 5º. E o mais importante é quantos pontos os separam do 9º, que pode tomar essa vaga de um dos 8 que estão dentro do grupo dos classificados. E hoje a diferença é de 2 pontos, com 9 em disputas ainda. Futebolisticamente falando, uma irresponsabilidade, uma molecagem do Guarani que voltou morto para o segundo tempo, que ainda assim podia ter matado, foi incompetente, e aí, como diz o Muricy Ramalho, a bola puniu e no último lance do jogo tomou o segundo gol e amarga uma derrota contra um dos lanternas da competição, uma equipe só de intensidade, mas de baixíssima qualidade técnica, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, grande Tigrão. Olha, é o seguinte, você vê, o Paysandu perdia em casa do Confiança, virou, nos acréscimos virou, né? 2-1, e o Guarani toma gol aí nos acréscimos, perde realmente. O Paysandu ultrapassa o Guarani 26-26, é o número de vitórias. Olha, o Guarani é 5º colocado, 26, só retomando aqui essa conversa do Tigrão, a Ferroviária, a 9ª colocada, primeiro fora com 24, diferença de 2, faltam 3 rodadas, na matemática o Burger ainda não se classifica. Vamos lá, Gleger, comentando esse jogo aí de várias alternativas, muitos gols perdidos, Anápolis de virada 2, Guarani 1, Gleger. O Guarani deixou de ganhar o jogo, né? Isso aí é fato. Segundo tempo não jogou absolutamente nada, as substituições não deram resultado, não surtiram efeito. Eu acho que a gente tem que dizer aqui sobre a expulsão do Emerson também. Teve lá um empurra-empurra, jogador do Anápolis provocou, e aí entraram na provocação, eu pra mim teria expulsado também, mas eu acho que o primeiro tempo do Guarani muito bom, né, cara, criando oportunidades, chegando. O Kaique França, poucas defesas do jogo, ele fez uma defesa no primeiro tempo, que foi cara a cara, que foi uma grande defesa, que inclusive pra mim aí é a defesa do jogo, e a partir daí, né, tem a expulsão, tem o gol de pênalti, vem o segundo tempo. O Hélio tenta fazer uns ajustes, mas as coisas não acontecem, não surtiram resultado. Eu teria feito também as substituições que ele fez. Não dá para botar na culpa do Hélio, até porque a estratégia qual que era? A estratégia no segundo tempo, e isso foi nítido, hein? Que o Guarani se defenderia, esperando o contra-ataque para matar o jogo. Ele teve duas chances. Uma com o Luca e a outra com o menino que entrou lá, o Neto Costa. Foram 2 chances na cara do gol. Não dá pra desperdiçar. E o futebol a gente sabe como é que é. Você vai desperdiçando uma oportunidade atrás da outra, o time adversário tá jogando em casa, tá precisando do resultado, o que acontece? Vai crescer no jogo. Isso é óbvio. Isso é a lei do futebol, a gente sabe, né? Milhares de vezes aconteceu isso comigo quando eu era atleta. E um outro detalhe que é importante é que o Guarani desmereceu tecnicamente a equipe do Anápolis. Deu pra perceber isso. Sabe aquele negócio, Edu, de que daqui a pouco a gente faz o gol. Não, perdeu um gol agora. Não, vai aparecer outra chance, a gente vai lá e vai matar. E teve um detalhe que é importante a gente citar aqui, né? Que o Herbert acabou saindo contundido e ele tinha entrado muito bem no jogo. Mas muito bem mesmo. O Guarani se aproximava de fazer o gol da vitória com a entrada do Herbert. Inclusive ele participando daquele lance lá do Neto Costa, ele que faz toda a jogada, né? E o Neto Costa acaba errando o gol. Então, o Guarani realmente foi castigado. Não dá para dizer que o Hélio tem culpa, porque ele tentou as alternativas que tinha, mas eu acho que os jogadores realmente hoje afrouxaram. Sabe quando dá aquela afrouxada na corda? E aí, meu amigo, não tem futebol, a gente sabe como é que é. A competitividade. Do outro lado, tem um time que tecnicamente deixa muito a desejar, mas os caras foram no coração e nós vimos a hora que o árbitro apitou o final do jogo.
né? O treinador saiu correndo que nem um louco pra lá e pra cá, os jogadores festejando junto com os torcedores. Isso é que é guerrear no futebol. É você jogar futebol, marcar, jogar e a hora que aparecer a oportunidade, botar a bola na rede. Quando a gente fala tem que ir pra guerrear foi o que fez o Anápolis hoje. Mereceu o resultado, Edu. Muito bem, antes do craque do jogo, só para retomar aqui, a gente estava 1-1. Vamos ver se ouvir esse lance aqui do Luca. O último lance do Luca no jogo 28 do segundo tempo. Olha, no primeiro tempo, teve uma jogada, um escanteio cobrado, e o João Paulo chuta sem ângulo, mas uma cacetada, chute cruzado. E o Luca de baixo, lá no segundo pau, não conseguiu chegar. Era só tocar e fazer, mas não deu tempo. Outra jogada, João Paulo recebe um presente, dá um toquito, mas deixa a Luca na cara. Chutou pra fora. Outra, Inayan cruza, Luca gira e perdeu. Goleiro saindo, perdeu, estou pra fora. Essa seria a quarta oportunidade de Luca no jogo. 28, segundo tempo, hein, Bolis? Luca vai brigar, botou na frente, Luca ganhou de Carioca, vai sair na cara do gol, Luca recolheu, dominou, agora, vai marcar, bateu pra fora! Pra fora de novo, Luca! Não, Luca! Não, Luca! O Lucas saiu, entrou o Neto Costa, né? E o Neto Costa, 34, hein? E o Gleger tem toda a razão. A jogada foi do Herbert. Herbert lutou, passou, deu as costas e tal. E naquela luta toda, a bola sobra pro Inayan. O Inayan é que enfia para o Neto Costa. 34, segundo tempo, Bolis. Fez o passe, que bolão na cara do gol, o Guarani vai marcar, Neto Costa pra fora de novo, incrível! Incrível a chance que o Neto Costa perde a favor do Guarani, Breno Beretta! O craque do jogo. Vamos lá, de virada, Anápolis 2, Guarani 1, gol do Anápolis, nos acréscimos do Matheus Lagoa, 49. Oi, Bolis, você narrou, agora você vota o craque em Bolis. Oi, Edu, de volta agora no apito final, depois desta derrota catastrófica do Guarani no último lance do jogo, não tem como votar em um craque do Guarani, então eu voto no craque do jogo, pra mim, ele que fez os 2 gols desta virada do Anápolis, Matheus Lagoa. Valeu, Edu, um grande e forte abraço. Aliás, o Matheus Lagoa foi o craque e o Luca a decepção. Grande abraço, até a próxima, Edu. Até a próxima, grande Bolis, bom retorno a Piracicaba. Breno Beretta, vamos lá, o craque do jogo. Ô, Edu, me recuso a votar num craque do lado do Guarani, viu, Edu? Futebol do Guarani, um lixo apresentado hoje, não tiveram respeito com a camisa do Guarani, com a história do Guarani, e se a diretoria não tiver pulso, como até agora não mostrou que tem pulso, o Hélio Cizenano também tá sem pulso, o Frontini tá sem pulso, o Guarani não vai subir da Série C para B. A gente sabe disso. Para mim, o craque hoje, o torcedor que esteve no estádio Jonas Duarte. E muitos torcedores estiveram. Bugrinos da Vila Boa Vista, torcida Fúria Independente, torcida jovem. Enquanto esse pessoal não respeitar o Guarani, dentro e fora de campo, comissão técnica, CA e jogadores, o Guarani vai ter dificuldade para subir. E hoje foi uma falta de respeito total a derrota dessa maneira como foi, Edu. Eu preciso fazer uma pergunta. Segura só, Breno. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Uma pergunta pro Tigrão e pro Gleger, tá bom? Deixa eles votarem. Oi, Gleger, o craque. Oi? Como é que chama esse menino aí que fez 2 gols, Edu? Lagoa. Pra mim, esse é o craque do jogo, pra mim. Fez Lagoa. os 2 gols, bom jogador. Lagoa. Oi, Tigrão, craque. Oi? Matheus Lagoa. Matheus Lagoa com 3 votos, o craque. Gente, é o seguinte, a pergunta é pra equipe, tá? Aos 49, esse gol do Anápolis aí, qual jogador do Guarani, ele toca de cabeça, ele quis amortecer, quis evitar o escanteio, ou quis recuar pra alguém... Porque tudo bem, o Matheus Lagoa, quando chuta, é o Inayan, né, Tigrão? O Inayan é que bate nele, ele se joga tentando obstruir e tal, a bola bate no Inayan e
sobe, ganha efeito e tal. Mas o jogador que tira de cabeça, eu acho que não pode ser, não dá tempo do Inayan ter tirado de cabeça e correr. Não sei, talvez tenha sido isso. Quem é que tirou de cabeça? Depois a gente Foi pensa. ele, sim. Ele que tira de cabeça. Pode pegar na narração do Boles aí. Você pegar o lance que antecede o chute. Isso. Eu vi e o Boles diz. Inayan tirou mal. É que ele tirou mal. E ao tirar mal, ele já recompõe e se atira, tenta calçar e a bola bate nele e entra. Aí faz os dois tempos, não. Tira de cabeça, tentou tirar de cabeça e corre pra tirar. Perfeito. Bom, vamos lá pro intervalo? Ô Breno, amanhã então tem reunião, é isso, do conselho? É apenas uma reunião? Amanhã tem uma reunião importantíssima do conselho, Edu, para os conselheiros começarem a tirar dúvidas com relação à proposta. Os conselheiros, eles já têm em mão as propostas, já têm em mãos, né, a proposta da SAF. Qual que é a proposta da SAF que eu sei, Edu? Vou até passar alguns detalhes, porque é importante, tem gente que não acompanhou. Qual que é a proposta da SAF? 20 anos de contrato do investidor, no caso Roberto Graziano. A SAF em si, 750 milhões. Até 350 milhões, eles vão pagar as dívidas do Guarani, RJ, IPTU, tudo que está atrasado. O Guarani vai ser um time sem dívidas, se aprovada a SAF. E mais 400 milhões de reais para investir no futebol em 20 anos. E daí também está citado no contrato, mas aí é claro que o investidor e quem recebeu a proposta precisa explicar, a construção de um novo estádio no valor de 300 milhões de reais, capacidade de 12 até 22 mil pessoas. Um novo CT, 25 milhões de reais e um clube social, 15 milhões de reais. Somando tudo isso dá mais de 1 bilhão de reais. Então é essa a proposta que o Guarani tem em mãos, primeiro os conselheiros e depois os sócios, Edu. As assembleias dos sócios serão 1, 2, 3 e 4 de setembro. No dia 4 tem a votação, uma sexta-feira, começa às 3h30 da tarde de forma híbrida, ou seja, pode votar online ou pode ir lá no Guarani votar. Qual que é a votação? São duas. A primeira, Guarani se torna SAF ou não? Eles votam sim ou não. E daí eles votam se tornando SAF, olha, aceita a proposta do investidor ou não, do Roberto Graziano no caso, sim ou não. A partir do dia 4 já saberemos à noite se o Guarani é SAF ou não. Tendo já o aval da SAF, o Guarani já recebe um aporte de 3 milhões de reais para fechar o ano com tranquilidade e pagar os jogadores. Está um mês de salário atrasado, Edu. Metade do mês de junho, direitos de imagem, metade do mês de julho, CLT. É isso que está atrasado, Edu. Pô, parabéns pelo seu trabalho, você informou com exclusividade. Muito obrigado, na semana Edu. passada, né? Exatamente. Com exclusividade, vocês dando um esboço aí da como é que vai ser a futura SAF, né? Você volta já já, Breno. Valeu, Edu. Eu volto já já em nome de Brasitone, a ficha técnica. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br.
Benicenter. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, Brasitone, a ficha técnica lá em Goiás, no Jonas Duarte. Guarani com Kaique França no gol, Inayan, Maurício Antônio, Rafael e Emerson, Luiz Otávio, Isaac, Cauã Jesus e João Paulo. Guilherme Cachoeira e Luca iniciou a mesma formação contra a Inter de Limeira. Olha, a primeira alteração foi no intervalo, estava 1-1, o Emerson tinha sido expulso. Então Guilherme Cachoeira teria sentido o joelho e o Hélio tira o Cachoeira e coloca a Renan Castro, que é lateral esquerdo, para fazer a vez do Emerson, né? Repito que ia ser expulso. Bom, depois tivemos as alterações no segundo tempo, a 9 minutos. Sai Isaac e entra Carlos Eduardo. A 32, hein? Sai João Paulo, entra Ebert. E também a 30 sai Luca e entra Neto Costa. E depois a 37 sai Cauã Jesus e entra Everton Brito fazendo a sua estreia. Sendo que o Neto Costa entrou um pouquinho no final contra a Inter de Limeira. Tem o segundo jogo dele. A equipe do técnico Hélio Cizenando. Olha o Anápolis, Ravel no gol. Vitinho, lateral direito. Depois Kaique. Entrou com 3 zagueiros, Hélder, Rafael Costa e Carioca. E Leonan é o lateral esquerdo. Mila, depois Borim. Matheus Lagoa, Luiz Felipe, depois Samuel Mich. E Juninho, Fernando Viana, depois Felipe Pará. Esse Felipe Pará jogou no Guarani em 2017, fez 2 jogos, né? Técnico Luan Carlos. Quem apitou foi o Alas Martins Lopes do Maranhão. Amarelo pro Guarani, Inayan, Kaique França, João Paulo, Neto Costa e para o Anápolis o Rafael Costa. Cartão vermelho, 42 do primeiro tempo, o Juninho e o Emerson, né, do Guarani expulsos, Juninho do Anápolis e o Garibe foi expulso do banco. Oi? Bom, pessoal ia falar que já temos o Hélio, viu, Edu? Já tem o Hélio? Então segura aqui, ó, só para dizer o seguinte, que os gols, Guilherme Cachoeira, 15 minutos, 1-0 Guarani. Depois de pênalti, Matheus Lagoa empatando a 38 do primeiro tempo. E o gol da vitória aos 49, Matheus Lagoa. Anápolis 2, Guarani 1. A ficha técnica em nome de Brasitone, a solução imediata para você. Novidade Brasitone para você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Pois não, o Breno já tem o Hélio Cizenando? Vamos ouvir a entrevista do Hélio Cizenando após a derrota do Guarani 2-1 para o Anápolis. Hélio, queria que você fizesse uma análise da partida. O Guarani acabou sofrendo um gol no último lance ali. Fizesse uma análise desse jogo. Acho que dentro do que nós trabalhamos, né, nesses dias aí, antevendo esse jogo, eu acho que faltou a gente matar o jogo, né? Às vezes você comanda o jogo, não comanda o jogo. Tivemos momentos, principalmente no primeiro tempo, onde comandamos bem as ações. Tivemos o vacilo lá na hora do pênalti ali, do que aconteceu, da maneira que aconteceu. Depois vem a expulsão do Emerson também. Eu tenho que tirar o Cachoeira no intervalo, que é um dos nossos principais jogadores ali, estava bem também. Acho que essa saída do Cachoeira por lesão complicou um pouco, né? Muda um pouco a característica. Mas mesmo assim, o segundo tempo, o Anápolis uma falsa posse de bola, né? Não chegava tanto. Nós fomos comandando, fomos acertando as entradas. O Herbert entrou muito bem, teve chance, Neto Costa teve chance. Eu acho que poderíamos ter saído com o resultado melhor.
Até que ponto o senhor acha que a expulsão ali, claro que foi expulso um de cada lado, mas mudou o panorama da partida? Acho que a expulsão atrapalha, né? Porque o Hermes vem num momento bom, né? E a arbitragem, ele escolhe um, né? Tava bem em cima do banco do adversário, o adversário fez um tumulto, o menino ficou com a bola primeiro, não deu a bola. Ele, para proteger um, ele expulsa os dois, né? Eu acho que é uma coisa errada da arbitragem. Aí acabou sendo dessa maneira, né? Duro porque o Hermes vem num bom momento e acaba prejudicando um pouco. Para fechar, fala um pouco sobre a importância da próxima partida, até para a posição do Guarani na classificação. É um confronto direto com uma equipe que vem um resultado bom frente ao Floresta. Precisamos fazer o resultado, né? Ser inteligente também, cobrar mais eles ainda nessa semana. Eles também vão se cobrar bastante. Pedir desculpa ao torcedor da maneira que foi hoje, né? Responsabilidade toda minha. Agora acertar e fazer nosso melhor para o próximo jogo de segunda-feira e a gente conta com o apoio do torcedor. É responsabilidade do Hélio mesmo, as escolhas são do Hélio. Os jogadores que perdem gols na cara do gol, muitas escolhas erradas. E pelo que eu sei, o negócio tá complicado no vestiário também, Edu. Eu não sei se o Hélio não é mais unanimidade, né? Isso é uma coisa clara no vestiário do Guarani. Agora, eu não sei também o que a diretoria vai tentar fazer nessas rodadas finais e principalmente na segunda fase. Falta pulso e falta atitude. E esse pulso e atitude tem que vir de cima, porque senão vem de baixo. E a gente vê o que acontece, como aconteceu semana passada, que o pessoal não quis treinar um dia, aí no outro dia era para se apresentar às 8, chegou às 10. Então falta pulso de cima. Se não tiver pulso de cima, não vai adiantar, o Guarani não vai subir, Edu. Bom, o Hélio, ele tem 54% de aproveitamento do Hélio em 16 jogos. 16 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas com essa daí. Tá bom, Breno. Você pode voltar a qualquer momento, hein? Combinado, Edu. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, bom descanso. Grande Valeu, Breno. Edu. Vamos pra defesa, então, vamos lá. Anápolis 2, Guarani 1, hein? Gol da vitória foi nos acréscimos. O Guarani toma gol nos acréscimos, 22:35. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Gleger, eu só tenho essa, hein? Gleger e Tigrão, só tenho essa. Foi do Kaique França, né? 25 do primeiro tempo, estava 1-0 Guarani. Juninho, bem pertinho do Kaique França. Bom, Juninho, depois acabou sendo expulso o Juninho. Eu só tenho essa e essa, portanto, foi a defesa do jogo. Vitinho na área, boa bola pra Juninho, vai marcar, bateu, espalma, Kaique França! Na primeira grande oportunidade do Anápolis, o chute de Juninho. Vitinho pelo meio, no pivô, Fernando Viana. Juninho no bico da pequena área, ele bateu e o Kaique França salvou a pátria bugrina, bebê. Bom, é o seguinte, 2-1 Anápolis, eu vou dar uma faturada, venho já com o gabarito, hein? Tigrão e Gleger analisando jogador por jogador aí do Guarani. Nessa derrota aí de 2-1, Guarani é quinto colocado com 26 pontos. Pegando aqui o mapinha aqui da próxima fase, tudo não está classificado, faltam 3 jogos. Tem quem? Tem Guarani, tem o Ipiranga, segunda-feira que vem, 20 horas no Brinco. Segunda de novo, hein? Guarani e Ipiranga. Depois joga na Paraíba, em João Pessoa com o Botafogo, do Marcelo Fernandes. E na última rodada, dia 29, sábado, todo mundo jogando às 17 horas. A última rodada, todos os jogos às 17, Guarani e Brusque. Lembrando que 8 se classificam. Ó, o Guarani é quinto colocado. Hoje seria assim, ó. Seria Inter de Limeira, Paysandu, Guarani e Caxias. Esse grupo não é bom. Inter de Limeira, Paysandu, Guarani e Caxias. Consequentemente, o outro grupo seria Brusque, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz e o Ipiranga. Eu volto já no gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, esse aqui que o Guarani é quinto colocado com 26 pontos. O Anápolis se escapou, hein? São dois serão rebaixados. O Anápolis é o 18º com 15. O Barra é o penúltimo com 15 também. Anápolis ganha em número de vitórias e o Confiança é o último colocado. Seriam rebaixados Barra e Confiança. Oi, Gleger. Anápolis 2, Guarani 1. A nota do jogo. Nota 4,5. Tigrão, a nota do jogo. Pelo primeiro tempo, nota 6. Kaique França jogando todo de amarelo. Bela defesa a 25 do primeiro tempo. Juninho. É que você fala, né, o Greg, ele deixa primeiro definir para depois pular. Mas mais ou menos assim, né? Um reflexo espetacular. Tomou um gol de pênalti tem culpa e quase que pegou, hein? Kaique França hoje, Greg. Não teve culpa nos gols, né? E fez uma grande defesa. Nota 5. Bom, ô Tigrão, o Guarani contratou aí o Dudu, ficou no banco, né? Lateral direito. E Nayan segue como lateral direito pela 6ª vez consecutiva. Olha, você sabe que quem deu passe, o Inayan, ele deu passe pro Luca, a 34 do primeiro tempo, que o Luca girou e perdeu, foi o Inayan que passou. O Inayan também, ele que deu passe pro Neto Costa, né? E Neto Costa perdeu a 34, segundo tempo. O jogado foi o Ebert, mas o passe foi do Inayan. Mas, infelizmente, no último lance do jogo, toma o gol. O Inayan, enfim, tentou de cabeça, foi mal. E ainda a bola acabou batendo nele, desviando. E o gol do Anápolis. O Inayan, Tigrão. Nota 4. Maurício Antônio e Rafael, a dupla de zagueiros. Aqui, Guilherme, o Rafael teria feito o pênalti, se foi pênalti ou não, enfim. E o Rafael, você sabe que ele fez um importantíssimo corte a 47, um contra-ataque do Anápolis. Ele se joga e acaba cortando, né? Vamos lá, Maurício Antônio e Rafael, dupla de zagueiros, Guilherme. Bom, primeiro dizer, pra mim não foi pênalti, tá? E a nota pros dois é 4,5. E a nota dos dois, Tigrão, e se foi pênalti ou não? Não foi pênalti, a nota para a dupla, 5. Eu continuo com o Tigrão, falar do Emerson, que foi expulso aos 42 minutos. Enfim, entrou de graça numa confusão, acabou ficando nervoso. Vamos lá, o Emerson pela atitude dele, Tigrão. Não é incompreensível, né? Não tem desculpa. Porque o cara segurou a bola. Pô, deixa o jogo. Ele pegou a bola, o juiz tá vendo. O juiz vai dizer, não é sua, é Guarani, lateral Guarani. Lateral verde. Ele pega a bola e põe no chão e sai com o rabinho no meio das pernas. Aí vai um empurra, vai outro pisa, vai outro não sei o quê. E vem o banco, um bando de irresponsáveis. De irracionais. É isso que eu vi. Irracionais. E aí o Emerson prejudica no jogo de hoje e prejudica no próximo, porque tá suspenso. Então, tava bem no jogo? Tava bem. Mas
tem que ser um pouco mais inteligente, né? Tem que ser um pouco mais ligado no que tá acontecendo dentro do campo. Vai se meter numa dessa daí pra tomar um vermelho pelas fuças? Por causa do vermelho, ele se comprometeu completamente e comprometeu a equipe. Leva 3. Dupla de volantes, Luiz Otávio e Isaac. Isaac e Luiz Otávio. Luiz Otávio jogou o tempo todo, Isaac saiu a 9 no segundo tempo, entrou o Carlos Eduardo. Mas aqui o Luiz Otávio e Isaac, Gleger. Luiz Otávio 4,5 e Isaac 4. Luiz Otávio e Isaac, Tigrão. 5 pros dois. E o Cauã Jesus, hein? Cauã Jesus foi até 37, segundo tempo, Gleger. Cauã Jesus. Sumidaço no jogo, né? 4,5. Também não notei nada, Tigrão, do Cauã Jesus. Hoje não foi bem. Agora, eu fiz uma observação quando o time voltou, né? E veio uma alteração o Guarani para recompor, né? Então, entrou o Renan Castro no lugar do Cachoeira. E eu disse, eu não teria feito isso. Por quê? Porque é o cara do contra-ataque. Tá aí, ó. Contra-ataque aconteceu 3 vezes e o Guarani perdeu 3 na cara do gol. Talvez o Cachoeira não tivesse perdido e é também um cara velocista. Mas o Hélio justificou. Então não dá pra criticá-lo. Saiu lesionado. Aí não tem o que fazer. Perdeu o jogador. Mas então por que ele não veio com o Ebert no lugar do Cachoeira e manteve o Renan Castro lá na lateral esquerda, onde ele jogou no final do primeiro tempo? Talvez. Então ele tira um meia atacante, mais meia atacante do que volante. Volante hoje o segundo foi o Isaac e o primeiro foi o Luiz Otávio, né? O Cauã Jesus era o cara da chegada e estava jogando do lado direito até que razoavelmente bem, fazendo lá uma ala ofensiva com o Inayan. Mas ele tira o seu meio ponta de lança, um meio ofensivo, estava jogando ofensivamente, e vem e recompõe a lateral. Dá para questionar tudo isso daí. Dá para questionar. Agora, ele tira o cara que estava jogando. Ele tira o cara que tinha feito o gol. Ele tira o cara que é um dos artilheiros da equipe, que é o Guilherme Cachoeira. Não seria mais fácil, se o Cachoeira sentiu, manter o Cauã na lateral e vir com um atacante, como o Ebert, por exemplo, que entrou muito bem, mas lá na frente, já no adiantado da hora, sentiu o Cachoeira, não vou recompor nada, não vou tirar atacante pro lateral. Eu vou pôr outro atacante para ganhar o jogo. É algo a ser analisado. Mas a nota do Cauã, pelo conjuntão geral, 4,5. Agora no João Paulo. João Paulo jogou até 30 segundo tempo, viu, Gleger? Ele que enfiou a bola, né, pro Cachoeira fazer 1-0. O João Paulo deu uma enfiadinha. Você lembra aquele lance 24 do primeiro tempo que a zaga sai errada do Anápolis e sobra de graça pro João Paulo? Ele dá um toquito, enfiando o Luca dentro da área. Luca sai na cara do gol e chuta pra fora. Aí, segundo tempo, a coisa estava morna, ele tirou o João Paulo. Vamos lá, João Paulo aí, o 10 do Guarani. Enquanto esteve em campo, nota 5, Edu. Nota 5. E você, João Paulo, Tigrão? Acompanho, 5. Guilherme Cachoeira, que fez o gol e que saiu no intervalo, né? Tem problema aí no joelho aí. Guilherme Cachoeira. Tomara que não seja nada grave, hein? Porque é uma perda considerável. Tá bem o Cachoeira. Nota 5 enquanto esteve em campo. Fez gol aí. Aliás, o Cachoeira são 5 gols, hein? Na Série C. 5 gols o Cachoeira. O Ebert tem 6 esse ano. O Cachoeira tem 5, né? Os artilheiros do Guarani. Bom, vamos lá. O Luca, oh meu Deus do céu. O Luca perdeu 4 gols, Tigrão. Luca. Perdeu 4 gols e mais nada. Nota 3. Luca Engleger. Perdeu 4 gols e mais nada. Nota 4. Bom, segundo a lenda, o time teria melhorado com as entradas do Ebert e também do Neto Costa, né?
E aí o Guarani perdeu 2 gols. Aí foi depois assim que o Luca perdeu o gol, disse aqui. E foi quando o Neto Costa perdeu um incrível também. Vamos lá, os que entraram. O Carlos Eduardo cobrou 2 faltas e uma grande oportunidade, hein? Everton Brito, finalzinho, não dá pra avaliar, mas foi a estreia dele. Ebert, que fez a jogada aí na qual o Neto Costa perdeu o gol. Renan Castro jogou todo o segundo tempo, lateral esquerdo. E o próprio Neto Costa. Quero saber o seguinte, Gregor. Algo a acrescentar naqueles que entraram e emendando aí com o Hélio Cizenando. Bom, eu gostei do Herbert. Gostei da entrada do Herbert. Ele é bom jogador, forte, né? Ele deu 2 trombadas dos caras ali que, né? Mas infelizmente acabou se contundindo também. Então olha a perda que tá tendo o Hélio, hein? Cachoeira saiu machucado e o Herbert saiu machucado, que são os jogadores artilheiros da equipe do Guarani. Então, tomara que não seja nada grave. E o Emerson mas o Tigrão, ele... E o Emerson expulso, Mas eu tô dizendo pra sequência, né, Edu? Uhum. Até pra próxima fase. Porque são jogadores importantes, né? O Tigrão, você fala, na hora da transmissão, o Tigrão fala posterior. Posterior, depende do grau, meu amigo. É 40 dias, né? Em algumas contusões, até mais de 60. Então, tomara que não seja nada grave para esses jogadores. Mas o Herbert, eu gostei da entrada dele. E o Renan entrou e não comprometeu na lateral esquerda. Agora, o Edu, para falar do Hélio Cizenando, não dá para dizer que ele foi culpado, né? Eu acho que ele colocou os jogadores que, por exemplo, eu colocaria. Teve essa questão aí que o Tigrão traz aí. Por que não deixou o Cauã Jesus na lateral? Mas aí, às vezes... Você pergunta lá pro jogador no vestiário, o cara fala, cara, o cara ali não vai dar não, hein? Então assim, a gente não dá pra saber, né? A gente não tem esse acesso, porque seria uma alternativa interessante. Ele vinha com mais um atacante e deixa o Cauã Jesus ali na lateral. Mas volta com uma substituição, onde um jogador estava contundido, e ele recompõe ali o espaço que a gente... Porque o Anápolis terminou muito bem o primeiro tempo. Fez o gol de empate e ele terminou bem, né? Jogando um bom futebol, pressionando, chegando. Então, acho que a ideia do Hélio foi o quê? Não, vou neutralizar ali, coloco um lateral de origem e deixo 2 linhas de 4 com o João Paulo à frente lá, o Luca correndo pelo um lado, né? E o Cauã Jesus correndo pelo outro. Eu acho que ele pensou isso, assim, fazendo uma análise técnica. E não está errado, né? O pensamento. O problema é que a execução foi ruim. E aí a gente percebe, eu não gostei da atitude dos jogadores do Guarani, já recebi 1 milhão de mensagens aqui, ó, da galera reclamando. Fizeram greve, mudaram o horário de treino, e na hora do vamos ver, do pega pra capar, cadê os valentões? Então, meu amigo, é isso aí, ó. Corre o risco de ouvir isso agora, né? Porque até então o Guarani vinha numa crescente fazendo bons jogos. Então, tropeça mais uma vez para time que está na zona de rebaixamento. Como aconteceu lá contra o Confiança, e eu citei isso, né, no pré-jogo. Falei, olha, fica atento, hein, o Guarani é favorito e tal, mas lembrem-se daquele jogo contra o Confiança em Sergipe, que o Guarani tropeçou e perdeu 2-0. Perde novamente para um time que está na zona de rebaixamento. Dá para dizer também que o relaxamento dos jogadores foi nítido, achando que a qualquer momento ganharia o jogo. E aí não dá para o treinador também entrar dentro do campo e ficar puxando a orelha de um por um. Então eu vou dar uma nota 4,5 para o Hélio, mas pelo resultado, pela derrota, né? Para mim ele não é o único culpado não, viu, Edu? 4,5. Boa semana, Gregor. Até a próxima, meu irmão. Fica com Deus. Para você também, meu irmão. Um abraço para você, a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Um abraço pro Tigrão. E final de semana tamo junto, hein, Tiger? Um abraço. Abraço, Gleger. Bom descanso. Muito bem, 2-1 vence o Anápolis. Gol da vitória foi aos 49, foi de virada. Tigrão, os que entraram e o Hélio Cizenando, por aquele escalou, pelas alterações, essas e outras. Dos que entraram, destaque só pro Ebert. Entrou muito bem e já emendando o Hélio Cizenando, eu teria vindo com o Ebert no lugar do Cachoeira porque ele se contundiu. Então veja bem o que aconteceu com o Guarani no segundo tempo. Depois de ter dominado o primeiro tempo. Ele volta com um lateral no lugar do seu atacante mais contundente. E aí o Guarani demorou quase 20 minutos para passar a primeira vez com consciência,
com a bola trabalhada da linha do meio de campo. Trouxe a equipe do Anápolis para cima dele. Eu não teria feito, mas eu falei naquele momento sem saber que o Cachoeira sentiu. Então, se o Cachoeira sentiu e tinha que ter a recomposição, ele aproveitou a oportunidade. Sentiu, vou botar um lateral e fecho ali e deixo o Cauã na dele. O Cauã no segundo tempo não jogou. A força que tinha o time pelo lado esquerdo com Cachoeira e Emerson morreu, porque o Emerson foi expulso e o Cachoeira substituído. Então, não é em cima do prédio pronto que o engenheiro vai falar. Eu falei no projeto, antes da bola rolar no segundo tempo. Eu não teria feito isso. Então, para mim, leitura equivocada e excesso de preocupação com um time adversário limitadíssimo, com imensos problemas para se manter na Série C. A briga do Guarani é para subir e ser campeão. A briga do Anápolis é para não ir para a Série D. Aí você tem uma opção para arrumar com o que tem em campo. O seu atacante mais contundente se contunde. O seu atacante mais perigoso se machuca. E aí você vem com um lateral no lugar dele, sendo que você já tinha dado uma solução no finalzinho do primeiro tempo, com o Cauã Jesus fazendo a do Emerson, que foi expulso. Aí você recompõe, aproveita a oportunidade que o cara se machucou, que ia ser difícil escolher um atacante para tirar. Se contundiu, vou com o lateral. Não, eu não teria feito isso. É por isso que o Guarani perdeu? Não, não foi por isso. O Guarani perdeu porque foi irritante e displicente na hora de acabar as jogadas. Perdeu um rosário de gols. Poderia ter goleado e saiu derrotado. Esse é o principal motivo. Muitas oportunidades desperdiçadas. Mas o trabalho específico do treinador, na opção de mexer, eu vi dessa forma. Para mim, nota 4. Muito bem, Tigrão. Então, olha, um grande abraço para você, uma linda semana, Tigrão. É só segunda-feira, só tá começando. E agora a gente se vê em São Extraordinário ou até sexta, né? Sexta tem Ponte Náutico, né? Isso, Ponte Náutico e o Guarani só na outra segunda. Linda semana, Tigrão. Para você também, Edu. Um abraço a todos, um abraço aos amigos, ouvintes que estão com a gente até agora aí. E até a próxima, provavelmente na sexta ou na segunda, em termos de jornada esportiva. No dia a dia estaremos aqui. Então até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Outro grande Tigrão, hein? Eu volto já para o encerramento. Daqui a pouco tem a Voz do Brasil, 22h55. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, um abraço aqui para o César de Valinhos, aí os caras, né, salário atrasado e tal, os caras não gostam de fazer gol, que o Rafael também entrega. Abraço, viu, César? Tem também outro aqui, tá bravo pra caramba, rapaz. Deixa eu ver se é esse aqui, é o Maurício Taquaral, hein? Ah, Maurício, mas também não é assim, como não merece subir, né? Agora ele não merece se classificar, o time sucumbiu no segundo tempo, atrás de salário, greve, etc. O Luca aí, jogador, e Nayan precisa sair do time, não é culpa dele. Neto Costa já mostrou para que veio. Tá bom. Ô Maurício, mas não é bem assim não, entendo tudo, mas... Gente, que nem hoje, perdeu muito gol, né? Perdeu muito gol. Mas é um elenco, você vê, é o mais caro da Série C. É um elenco realmente para subir. Muito obrigado você aí que mandou a mensagem, você que nos acompanha pelo YouTube, FM 85,7. Olha, aqui muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, Anápolis 2, Guarani 1, na Boris, comentou Tigrão e Gleger e o Breno Beretta nas reportagens. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Sexta-feira eu volto com Ponte Náutico. Sexta, eu volto. Se deu.